Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite, Gotham. Bem-vindos a mais um podcast, Mansão Wayne, podcast que fala sobre o que mais importa. E hoje a gente vai falar sobre um crossover aqui, sanguinário, do Batman. Para isso a gente trouxe aqui pela primeira vez aqui no podcast, Marcel Kosugi. Falei correto, Marcel? É Kosugi, mas tá quase lá. Kosugi. Marcel Kosugi, bem-vindo ao Mansão Wayne. Fala, pessoal, é uma honra estar aqui porque, nossa, eu ouço Mansão Wayne há muitos anos e eu só queria deixar aqui um comentário aleatório. Eu tô aqui numa jornada pra acabar com essa fama de Marvete safado que eu tenho, e quando o maior podcast de Batman do Brasil me chama pra participar, qual que é o tema? Crossover com a Marvel. A fama, né? Já entrega. A fama me precede. Mas vamos ver. Se hoje você falar melhor do Batman do que do Justiceiro, quem sabe corrige aqui um pouco essa fama. Vamos ver. Também aqui de volta, Thiago Brancatelli. Olha, eu voltei só porque eu sou incapaz de recusar qualquer oportunidade de falar bem do Romitinha. Então, qualquer convite pra isso eu aceito. Muito bom. E meu co-apresentador, André Panceira. Fala, galera, sejam muito bem-vindos aqui ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa, que é o Batman versus o Punidor, quer dizer, o Justiceiro, né? E olha só, eu li essa história aqui faz muito tempo, faz uns 20 anos. Eu tinha uma memória ok dessas histórias, mas rapaz, beleza, enquanto rola o programa eu vou falando, mas olha, foi difícil. Mas esse capítulo todo mundo, o cara aqui é muito fã do Justiceiro e acho que o Batman deveria ser igual a ele, Carlos Vasquez, hoje JT. Deus me dibre. Mas, cara, eu vou te falar que eu tinha lido isso há muito tempo e eu lembrava de ter achado chato. Agora, dessa vez, pelo menos a metade é ok. Então, vamos falar desse gibi hoje, desse crossover duplo, né? Porque, na verdade, esse crossover ele tem uma parada muito curiosa, que é que, assim, são duas edições e as duas são de 1994, né? Aqui no Brasil, acho que saiu em 95, saiu bem rápido, na verdade, 94, 95. No Brasil saiu em 95, 96. E são dois crossovers, são duas histórias fechadas. E o primeiro é durante a queda do morcego. Então, o primeiro crossover do Justiceiro com o Batman, na verdade, o Batman era o Jim Paul Valley, na época mais malucaça, assim, na época reta final de queda do morcego, ele alucinando com o Som Dumas o tempo todo, tava, tipo, fora de si, assim. Eu acho porque é o único crossover que eu lembro do Batman Jim Paul Valley com a Marvel, assim, com outros personagens, tipo, é curioso isso, né? E ainda mais com o Justiceiro, que também era mais sanguinário, mas as questões morais acabam ficando meio loucas nisso. É que o motivo por ser o Jim Paul Valley é exatamente ser o Justiceiro, né? Pra mostrar primeiro as equivalências do Justiceiro com o Batman e depois o segundo crossover mostrar as diferenças do Justiceiro com o outro Batman. Eu não duvido que tenha sido ideia do próprio Dennis O'Neil, né? Que é o escritor da história, ter feito isso. Não duvido também. Mas eu acho que a gente tem que lembrar também que os anos 90 era muito louco tanto pra Marvel quanto pra DC. E esse lance da gente não ter os personagens no seu status quo estabelecidos participando de crossovers era bem comum. Tanto que uma coisa que confundiu muito a galera na época do primeiro Marvel vs DC é que o Homem-Aranha que aparece, a gente não sabe se é o Ben Reilly, se é o Peter Parker, isso fica meio, assim, meio dúbio na história. Eu acho que acabou acontecendo a mesma coisa aqui no Batman também, sabe? Sim. É meio, tipo, eles tentaram manter um momento cronológico e acabou funcionando. Mas se saísse durante a queda do morcego Batman Bruce Wayne, eles falaram, mas em que momento que é isso, né? É que eu acho que não só um timing histórico, mas eu acho que é parte do propósito mesmo, porque o Batman do Jim Paul Valley é uma paródia dos personagens dos anos 90, dos anti-heróis dos anos 90, tanto que ele nunca é mostrado como alguém digno do Batman. Ele é feito exatamente pra mostrar que a única pessoa digna do Batman é o Bruce Wayne. Então eu acho que fazer esse contraste, fazer tanto a semelhança quanto o contraste entre o Batman com o anti-herói que fazia sucesso nessa época, é proposital, é parte do conceito desses dois crossovers. Eu acho que se não fosse o Jim Paul Valley aqui, talvez não tivesse tanto sentido nessa época como o primeiro crossover Marvel DC, depois acho que de X-Men e Titãs lá nos anos 80, não teria sentido fazer bem o primeiro crossover Batman e Justiceiro, sabe? Sim, eu concordo contigo. Tanto que nesse primeiro crossover, lendo, a gente percebe que a intenção é escancarar a mediocridade do Jim Paul Valley como Batman, né? Explicita o fato dele mesmo ser uma espécie de paródia desses anti-heróis
como o Justiceiro na Marvel, e um ano depois começa a decadência desses anti-heróis. Inclusive, quando o Justiceiro perde dos 3 títulos que ele tem, ele fica só com 1. É meio que uma previsão da DC aí sobre a decadência, já parodiando esse tipo de personagem. Sim. E o melhor lugar pra você comprar quadrinhos importados é no Baú das HQs. Lá eles têm todos os lançamentos da gringa, quadrinhos autografados, quadrinhos com CGC, facsímiles de clássicos e muito mais. Então acessa baúdashqs.com e garante seus quadrinhos favoritos. Utilize o cupom Mansão N10 para garantir 10% de desconto. Vamos então entrar na primeira história aqui, porque assim, são 2 histórias. A primeira, ela é escrita pelo Dennis O'Neil e desenhada pelo Barry Kitson. Que eu acho legal sobre o Barry Kitson porque ele é o cara que começou a desenhar depois toda a saga do Azrael, né? Depois disso aqui, depois da Queda do Morcego, o Barry Kitson que assumiu a mensal do Azrael, também escrita pelo Dennis O'Neil. Então a dupla já tava ali trabalhando esse personagem. E o Dennis O'Neil criou o Azrael, criou o Jim Paul Valley, criou essa parada toda. E o segundo crossover que a gente vai falar depois é diferente. Ele é desenhado pelo John Romita Jr. e escrito pelo Chuck Dixon. Que é um cara que escreveu tanto o Batman quanto o Justiceiro por muito tempo, né? E aí a gente já percebe também a diferença das 2 histórias, né? Principalmente, eu acho, da narrativa, como vai sendo contado. Nenhuma delas é espetacular, né? Parando pra pensar assim. Mas eu acho que tem uma diferença bem grande, assim, em questão de como que a história vai seguindo e tudo mais, porque eu já vou falar logo de cara aqui. A primeira é bem chatinha, gente. Ela tem uma narrativa bem truncada. Cara, a primeira eu acho ruim. Nossa, eu acho ela ruim. Eu acho que ela tem alguns pontos interessantes, mas ela é ruim. É engraçado porque a diferença é que a primeira edição ela é muito burocrática e a segunda edição dá pra perceber que o Dixon e o Romitinha estão mais soltos, estão se divertindo, metem o confronto do Robin com o Micro, por exemplo. Melhor parte. É como se a primeira edição fosse uma obrigação pra chegar na segunda edição, que é realmente a história. Sim, sem dúvida. Dá a impressão que a primeira edição é só pra gente ter o comparativo depois entre a perspectiva do Justiceiro entre os 2 Batmans diferentes, sabe? Ela só serve pra isso mesmo. E deixa eu perguntar pra vocês que manjam mais. Eu li pouquíssimas histórias do Justiceiro na minha vida, mas eu sei que o Retalho é um vilão dele. Só que ele aparece aqui de um jeito que ele tem toda uma transformação durante o arco. Tipo, isso conversa com o Retalho da Marvel, dos quadrinhos da Marvel, normal? Porque é muito doido, né? Eu não consigo entender o porquê do Retalho gordo na primeira história, que ele tá praticamente o físico do Rei do Crime, só que com o rosto retalhado. Sim. A única diferença que dá pra explicar é que na primeira história ele tá com aquele negócio no pescoço, porque o Retalho tinha um exoesqueleto pra ele conseguir lutar contra os heróis. O Retalho surge numa edição do Homem-Aranha, né? Numa edição do Homem-Aranha, lá no comecinho do Justiceiro, quando o Justiceiro ainda era um personagem coadjuvante do Aranha. E daí, pra ele lutar com os super-heróis, na época, ele tinha esse exoesqueleto, que era tipo uma armadura que ele usava. Daí, por isso que ele tem um negócio no pescoço. Na segunda, também já esquecem isso, que eu acho até melhor. E na segunda, ele tá magro, que eu acho engraçado. E na segunda, eles consertam o rosto do Retalho só pra depois ele ser retalhado novamente, como aconteceu várias vezes nos quadrinhos. Nossa, isso nunca aconteceu, imagina, né? É que nem o Duas Caras, né, cara? Você sabe que o Duas Caras fez uma plástica, logo algo vai acontecer que ele vai deformar metade do rosto de novo. Exatamente, a mesma coisa. Sim. Mas, cara, é muito doido que essa primeira história, ela já começa mostrando o São Dumas, né? Sim. Tipo, com a espada ali, os fogos, tudo, aí falando os bagulho de inferno e não sei o quê. Eu fiquei, caralho, maluco, que porra é essa, sabe? Quando eu comecei a ler, cara, porque começa mostrando, tipo, o inferno e tal, eu falei, cara, será que é com uma brisa do Justiceiro? Aí não, é o São Dumas, tipo, é só pra gente lembrar que nessa época o Batman era um cavaleiro templário perdido, tá ligado? Completamente. É uma maluquice da porra você lembrar que o Batman nos anos 90 era um cavaleiro templário. Cara, uma coisa que eu acho curiosa nesses primeiros crossovers, e até alguns que depois se sucederam, é porque aqui eles estabelecem que a Marvel e a DC, eles se passam no mesmo universo, né? Que tipo, Gotham e a Nova York do Justiceiro coexistem na mesma terra. Aí depois do crossover lá do Marvel vs DC, eles começaram a implementar essa ideia de que cada editora tinha o seu próprio universo
e meio que tinha que rolar um conflito multiversal pra elas se encontrarem. Mas aqui fica, tipo, várias questões, tipo, mano, o Justiceiro, se ele existe no universo DC, porque ele nunca foi pra Gotham, cara, lá tá cheio de maluco, sabe? Por que só agora, sabe? A própria Marvel DC explica isso, né, que são os efeitos daquela caixa multiversal lá que vai afetando os dois universos, juntando os dois como se eles sempre tivessem coexistido, e daí, de repente, eles se separam de novo. É tipo Socos na Realidade. Tem um negócio lá que fez que, retroativamente, todos os crossovers que se passam no universo compartilhado fazem sentido. É isso. É bem isso. Pelo menos nos anos 90, né? Sim. Eu acho legal isso, porque pra crossover curto, assim, que é tipo Batman e Justiceiro, você fica perdendo o tempo da história explicando por que os universos, nananana, só se tiver uma ótima ideia, assim, pra fazer isso. Marvel vs DC é legal, porque você coloca os universos colidindo. Aqui que é um personagem contra o outro, os do Batman com Homem-Aranha, todas essas coisas, vai direto ao ponto. Não, Gotham tá lá, Nova York tá lá, segue a vida. Legal é uma palavra muito forte. Tem isso, é verdade. Legal é forte mesmo. Mas assim, eu acho interessante os dois formatos, pra ser sincero. Eu acho legal quando tem, tipo, uma mega coisa que explica não sei o que, mas eu acho legal também quando, tipo, a história só começou, os crossovers do Batman com Homem-Aranha também, mesma coisa, sabe? Tá lá, ou então com o Demolidor. Não tem. De repente, um tá em Gotham, o outro tá em Nova York, e é isso. Eu acho que se estiver explicando demais, o plot da história vai acabar se tornando isso, vai acabar se tornando o porquê os universos se juntaram, enquanto a graça dos crossovers é os dois heróis se desentendendo, brigando, se juntando, e depois de repente brigando de novo. Essa que era a magia da coisa. Inclusive aqui, né? Os crossovers clássicos do Batman, eles são todos assim, né, cara? Acho que agora tem os da Tartaruga Ninja, umas coisas que eles dão uma brincada com isso. Não, é diferente. Mas os clássicos são tudo, tipo, tudo no mesmo universo. Acho que talvez o que mais destoa um pouquinho é o do Batman e Capitão América, que é o Batman de gerações, né? Sim. Que eu acho uma excelente ideia, inclusive. Eu adoro isso. Eu gosto também. Ali o John Byrne inventou um universo novo, pegando elementos dos dois e pronto. Sim. O Hulk e o Superman também, no crossover deles, eles pegaram tanto o Hulk clássico quanto o Superman clássico. Eu acho que ficou bem legal também, do jeito que foi feito na época. Sim. Uhum. É que nesse aqui, curiosamente, pegou um momento cronológico muito específico, né? Então aí fica realmente esquisito. E o mais engraçado é que a gente viu, né, esse encontro é citado 2 vezes nos títulos do Batman. Uma pelo Asa Noturna, que ele fala sobre o mafioso que eles estão caçando na segunda edição. Sim, é o outro mafioso. O outro mafioso, ele até confunde o nome do Justiceiro, ele fala, eu lembro que matou ele foi o Pulverizador, não, o Penetrador, eu esqueci. Caraca. Caralho, Penetrador, puta merda. Penetrador. E ele é citado também pelo Batman do Jump Valley, no final da fase dele, que ele fala que ele enfrentou o Retalho. Ele fala o nome de alguns vilões, ele fala, eu enfrentei o Retalho. Então, cronologicamente, é como se fizesse parte, mas também não explicam muita coisa sobre isso. Eu acho isso legal pra caramba. Apareceu um cara aí. É só na DC, a Marvel nunca citou, até onde eu Ou sei. Ou seja, na DC, cronologicamente, tem o Justiceiro. Exatamente. Mas eu acho que foi feito desse jeito, principalmente pegando, assim, bem na rabeira da queda do morcego. Eu acredito que seja por uma questão de bastidores, sabe? Porque existiu vários crossovers anteriores, né, na década de 70, de 80, entre a Marvel e a DC, e acabou melando a relação durante o processo de ter a primeira versão de Liga da Justiça e Vingadores. E aí as duas editoras ficaram meio brigadas, e aqui meio que foi o primeiro crossover que teve entre a Marvel e a DC nos anos 90, provavelmente porque a Image tava se levantando aí como um player muito forte no mercado, e eles resolveram se juntar, né? Só que eu acho que acabaram pegando o Batman do Jump Valley, porque, mano, era a lacuna que tinha, sabe? Tipo, vamos fazer um crossover com o Batman, com o Justiceiro, são personagens que tem bastante força no mercado. Mas o Batman agora não é o Bruce Wayne. Não, dane-se, bota esse cara aí mesmo que tem Batman na capa, vai vender, sabe? Eu acho que foi mais ou menos assim, eles meio que empurraram com a barriga. Pode ser. É engraçado porque os dois saíram no mesmo ano, né? Então dá pra ver que tava sendo feito meio que ao mesmo tempo, né? Sim. É que o segundo dos crossovers, ele é tão afirmativo na ideia de mostrar a superioridade do Bruce como Batman sobre o John Paul Valley e até sobre o Justiceiro. O Batman do Bruce humilha o Justiceiro, enquanto que no primeiro, o Justiceiro humilhou o John Paul Valley. Então acho que é meio que existiu uma lógica de mostrar o John Paul Valley é uma paródia, então é óbvio que ele vai perder pro original, enquanto que mesmo o anti-herói original, nesse sentido, perde pro símbolo do herói, que é o Batman do Bruce Wayne. Então eu acho que existia um propósito, talvez tenha realmente sido de tipo, cara, vamos fazer um crossover e tudo mais, quem que é o Batman agora? O John Paul Valley, tá bom, então vamos fazer uma história ao redor do conceito do John Paul Valley pra justificar a gente usar ele. Sim, e é bem no final, então tipo, é realmente
aproveitando a rabeira. Porque poucos meses depois já ser o Bruce Wayne de novo, é porque eles já sabiam, já. Cada morcego tá terminando, vão aproveitar essa virada pra brincar com essa parada, né? Exatamente. E é muito interessante, cara, que você vai, tipo, vendo, assim, com a história, né, que eu falei que começa com o próprio Sam Dumas, e aí é o Sam Dumas gritando com o Jim Paul Valley e ele acordando falando, não, eu sou não sei o que do Sam Dumas, e não sei o que, sabe? Ele já todo, tipo, histérico já, e aí vê uma coisa na Batcaverna, e aí vai investigar. Tá ligado? É jogadaço. O Jim Paul Valley, ele é humilhado pelo Sam Dumas, ele é humilhado pelo Justiceiro, ele é humilhado pelo Bruce Wayne. Ele só humilha o Bane lá no começo do run dele. Verdade. É só quem ele humilha, de resto ele é só humilhado. E o Jim Paul Valley é humilhado até morrer, inclusive. O cara é o John Lennon, né, mano? Se bem que nessa história ele parece qualquer coisa menos John Lennon, né? Ah, não, mas nessa época já tinha virado outra coisa já. Sim, sim. E é engraçado porque é isso, eles criaram um mafioso só pra essa história, tipo, um mafioso de Gotham, que eles chamam o Tony Bresse. Sim. E é tudo em torno disso, tipo, o Retalho tá trabalhando com ele, algo assim, e aí o Justiceiro vai pra Gotham atrás do Retalho, enquanto o Batman tá indo atrás desse Tony Bresse, e aí os caminhos acabam se cruzando, né? É, até porque o Retalho, ele implantou uma pista falsa pro Justiceiro ir até um bar pra ir atrás de um capanga aí. Que roteiro porco, né, meus amigos? Desculpa, Denis O'Neill, você é incrível, mas... Nossa senhora. É uma outra forma de humilhar o Jim Paul Valley, né? Porque é um crossover Batman e Justiceiro, que o Justiceiro tem o vilão dele no crossover, e o Batman tem um mafioso qualquer que ninguém nunca ouviu falar e ninguém nunca mais ouviu falar a partir de aqui. É verdade, é um bom paralelo isso. Nem pra ter um vilão o Batman consegue ter nessa edição. Não, mas lá pro final tem, pô. Não, lá pro final... Porra, mas aí, né... Na última página, praticamente, né? Esse Retalho, ele é brega, assim, sempre? Ou é porque o roteiro realmente, tipo, ele matando uma aranha em cima da mesa, com álcool em cima? Nossa, que cena, né, cara? Puta eu fiquei preocupado com essa. Eu falei, cara, ele jogou vinho. Primeiro que vinho, acho que não é tão inflamável assim. Só se for aqueles corote que vende no casebre. Deve ser, né? Corote azul. Eu sei, conhaque, sei E lá. aí ele taca fogo numa aranha e depois ele pega uma jarra d'água e joga em cima da aranha. Tipo, caralho, velho, você tá zoando a escrivaninha, cara. Isso aí custa dinheiro, tá o computador do lado. Escrivaninha. Porra, cara. Não, mas aqui é pra mostrar o plano dele, que era botar fogo no reservatório de água de Gotham. Mas pra tacar fogo na sala pra explicar, caralho? Eu achei ele muito dramático. Aparentemente você não entendeu, então acho que tem que ser explícito mesmo. mesmo. Eu entendi, mas é muito dramático, cara. Porra. Imagina, não, aí vai dar um tiro nele. Ele dá um tiro na parede, assim, pra mostrar que tem que dar um tiro. O Retalho, ele é um vilão que se leva muito a sério. Tá. E geralmente ele acaba caindo na galhofa. Não tá descaracterizado aqui. Tá, ok. Se você pegar o segundo filme do Justiceiro, aquele lá que era o ator que faleceu recentemente, que fez Zona Star Wars, Guerra. Zona de Guerra. Isso, meu, o Retalho ali, ele tá tosquíssimo, cara, e tá muito acurado em relação à versão dele nos quadrinhos, pra ser honesto. Não, porque o Retalho é um mafioso qualquer que tem o rosto retalhado. Ele não é um desafio pros super-heróis, então o roteirista tem que forçar ele pra que tudo que ele faça soe forçado e tudo acabe equilibrado. Eu acho que é um pouco isso. É muito drama tudo. Tipo, ele queria matar o Justiceiro. Aí ele põe uma pista falsa num bar pra ele ir numa igreja e ele vai tacar fogo na igreja. Não tem jeitos mais fáceis? Tipo, fica escondido, dá um tiro nele? O que eu adoro é que a freira espirra água benta no Justiceiro, que é como ela joga... Ela joga veneno na cara dele. Por que ela não tacou, sei lá, ácido? Por que ela não deu um tiro na cara dele? Tipo, tira uma arma e dá um tiro na cara dele. Ela joga veneno pra enfraquecer ele, pra daí botar fogo não nele, mas na igreja. Nossa, Você fala, cara. mas gente... A freira vai embora, o Justiceiro já largou a arma, já tá quase desmaiando e tal. E aí começa o fogo, tipo, porra, cara, dá um tiro nele. Vilão que gosta de complicar, né, cara? É tipo a armadilha do Batman da série dos anos 60. Total. Não, isso serve só pro Batman fazer uma entrada dramática quebrando todo o vitral da igreja, assim, também. Só pra fazer a elipse, basicamente, do morcego. Totalmente. O negócio deve ser uma fortuna, deve ser uma parada histórica que tem séculos lá, o vitral, ele foi lá e quebrou pra fazer uma entrada dramática. Foda-se. Ah, mas valeu a pena. Valeu sim. Vou falar uma coisa. A história é ruim, mas eu gosto da arte. Ah, não, a arte é boa. Tudo isso aqui é pretexto pra ter uma arte bonita, então foda-se. Era o Barry Kitson no auge dele, né? A igreja tava pegando fogo, já ia cair mesmo. Achei que foi válida a entrada dramática, cara. Não, e ele tá nem aí, eles vão embora e deixam a igreja pegando fogo. Eles vão chamar os bombeiros, não vão ser eles que vão pagar o fogo mesmo, pô. Eu só fico assim, eles ficam lá, tipo, no meio do fogo, tipo, eles salvam o Justiceiro, né, o Batman ali, salva e tal, e aí eles já começam a discutir, a falar algumas coisas, e aí, tipo, ele escapa, tipo, ele vê o Justiceiro escapando,
fala alguma coisa, não lembro agora. Não, primeiro eles vão embora juntos de Batmóvel. Ah, é verdade. O Justiceiro fica todo, é o carro mais estiloso que eu já vi. Nossa, cara. Mas, tipo, a história toda é porque eles estão vendo que tem uma fórmula de um combustível que foi roubado que transforma água em combustível. Água inflamável. Tipo, é a história de vilão mais clichê do mundo, que é tipo, vamos envenenar o reservatório de água de Gotham. Aqui eles vão tacar fogo. Se tem uma coisa que o Coringa adora fazer, é isso. Exatamente. O Ra's al Ghul também, né? No Batman Begins. Tá fazendo isso. Aí eles vão numa sauna da galera que é ex-KGB, que eles falam em inglês, só que eles colocam as letras Z viram 3. O que eu acho mais legal é o russo get them, e aí tipo, o get é um G, um 3 e um T, e o them é um T, um H, um 3 e um M. Só muda um 3 pra virar russo, Então, aparentemente. em português, na tradução da Abril, tá pra cima deles. O R do pra tá ao contrário, e os E's do deles tá um 3, assim. Muito fácil falar russo. Faz demais. Não, eu gosto dos caras malhando na sauna, cara. Os caras pegando o maior peso lá no meio da fumaceira. É verdade, os caras... Mano, por que isso, velho? Anos 90, né, rapaz? A academia era assim. Nossa, tinha uma Malhação. Malhação na Globo era assim. Nossa, cara, meu Deus. Era uma grande sauna russa. Cara, mas eu vou te falar, eles provavelmente botaram Jump Valley aqui porque eu não consigo imaginar o Bruce Wayne de Batman andando de Batmóvel com o Justiceiro, cara. Pra mim isso é inadmissível na minha cabeça, mano. Não daria. Não, o Justiceiro pro Batman seria só mais um vilão, que é o que a gente vê depois, né? E a mesma coisa, eles lutando juntos aqui, cara, putz, pra mim, nunca o Bruce Wayne se submeteria a esse tipo de coisa, sabe? Trabalhar junto com o Justiceiro dessa forma, nunca. É que a gente também pode levar em conta que o Batman não sabe quem é o Justiceiro. O Justiceiro é um cara de Nova York que tem uma caveira no peito, mas eu acho que até esse momento dá até pra dar uma passada de pano de que eles não sabem que ele é um genocida. Já vi o Batman se aliando a cada um, que vou te falar que não estranharia se o roteiro levasse pra isso. Tipo, vou pegar esse cara. Isso é. Mas, cara, de verdade, o Batman, ele chegando, colocando as mãos pro alto, tipo, meio que falando, não! Tipo, eu falo, puta merda, cara. Ele tá total Darth Vader, né? Nossa, total, velho. Meu Deus. Tanto é isso, né, que o São Dumas é praticamente os espíritos de Star Wars, né? Não, totalmente. Nossa, fantasma da força. Não, e é nessa hora que o Justiceiro vai embora, né? Imagina o Justiceiro olhando e falando, cara, esse maluco é doido. Que você tá falando sozinho, olhando pra cima, tá ligado? Eu queria que fosse o Justiceiro do Garth Ennis aqui. Nossa senhora. Nossa, velho. Teria sido muito incrível. O Jump Valley, ele é feito de imbecil o tempo inteiro, cara. É toda hora o Justiceiro despista ele, é impressionante. Uhum. Ele é muito otário, né? Muito otário, cara. Nossa, mano. E não é porque, tipo, o Justiceiro é um grande estrategista, que nem ele acaba se tornando. Não, é porque ele só sai, vai embora. Vai embora enquanto o Jump Valley tá lá berrando pro fantasma da força dele. Ele simplesmente sai correndo. Fala, tô indo, tá? Ó, ele se tromba depois. Não, e é engraçado porque você vê que não mostra o Justiceiro indo embora, né? Eu acho que eles não querem que o Justiceiro fique, tipo, esse cara é maluco. Então ele vai embora e do telhado eu observo o Batman, não sei o quê, deveria ter me despedido, tal. Enquanto isso, o retalho... Tipo, eles dão um jeito de tirar o Justiceiro de cena sem explicar pra não ficar, tipo, caralho, esse maluco é doido, tá ligado? Porque seria exatamente isso que aconteceria. Mas fica implícito, né? E olha que é o Justiceiro falando que alguém é doido, né? Então já vê como é que é a parada. É uma inversão de valores, né, cara? Tem a cena do Jump Valley agora no Batmóvel. É uma parte que eu gosto, porque é a cena que mais mostra como ele é um Batman inferior, porque ele não sabe o que fazer e ele fala o que Bruce Wayne faria. E daí ele pensa em usar o computador, do carro e tudo mais. É, que aí ele vai pro prédio do retalho, né? O mais humilhante é quando o cara que tá tentando ser melhor do que o antecessor fala, mas o que o meu antecessor faria nessa hora, já que eu sou burro e não sei. O carro ele liga com o computador, né, na caverna. É mesmo. Nossa, cara, essa história, meu Deus, velho. Não, mas as histórias do Jim Valley era tudo assim, né? Tipo, ele pegando, os arquivos de Bruce Wayne dizem que... Era assim, tudo. Sim. E eu só queria lembrar que é o Denis O'Neill que tá escrevendo isso daqui, hein? Sim. Não, meu cara, isso é muito triste, velho, porque... Mas o Denis O'Neill tinha umas curvas, assim, tipo... Nessa época ele tava muito mais como editor do que como roteirista, né? E ele tinha umas histórias curtas que ele fazia às vezes, assim. Você vê que era feito correndo, provavelmente. Método Marvel, né? Totalmente. Nossa senhora.
Ó, cara, mas de verdade, na hora que eles vão lá pro... É reservatório de água? O que é aquilo ali? Agora eu não lembro. É o reservatório de água de Gotham. Primeiro eles vão pro apartamento lá que tá o retalho, aí ele descobre o que tá acontecendo. E aí, mano, nossa, daí eles estão com aquela... Caramba, eu já tô esquecendo o nome de tudo. Aquelas bolotas de construção pra derrubar a parada. Bola de demolição. É isso aí, a bola de demolição. E aí na hora já, tipo, a água vira fogo. Eu fico, tá merda, o que tá acontecendo, mano? Porque é o combustível que transforma a água em fogo. Eu achei isso meio bizarro, porque, tipo, é um negócio que você mistura com a água e a água fica inflamável. Aí eles quebram a parede do reservatório e aí uma parte da água sai, mas ela entra em contato com o resto. Por que o resto não pega fogo? Foda-se, não se importe. Segue a vida, né? Tipo, não é que eles cobriram a passagem, não, eles só fizeram que a água saia. Então, além de todo o reservatório pegar fogo, a cidade ia pegar fogo também ao redor do reservatório, se fosse assim. Não é Gotham City, pode pegar fogo. E aí tem o primeiro encontro do Justiceiro com o... Quer dizer, não é bem o primeiro encontro, mas é o encontro dele com o retalho ali, é o vilão dele, eles já se encontraram antes, mas nesse crossover, né? Isso, é isso que eu quis dizer, exatamente. E aí eles ficam conversando ali, o Justiceiro apontando a arma pra ele leva uma telefonada na cara. É muito bom, ele quebra o telefone fixo na cara dele. Mano, o telefone na cara ali, e aí, tipo, mano, é um momento que aí o Justiceiro tá com a faquinha, aí leva um tiro no ombro, mano do céu. O Justiceiro tá muito atrapalhado, né, cara? Ele tá, mano. Tá envenenado ainda, será? Tá parecendo o Justiceiro do Thomas Jane, velho, que tortura com sorvete. Eu gosto que ele vai perseguir o retalho quando o retalho tá saindo pro terraço, e daí ele fala, mas ainda bem que caras gordos não tem velocidade. Então a única coisa que justifica o retalho estar gordo, nessa edição específica, é só pro Justiceiro conseguir alcançar ele quando ele tá correndo, enquanto ele tá com essa roupa de rei do crime. Pior que isso tem uma cara de que o Dennis O'Neil, quando foi colocar os diálogos, falou, pô, desenho ele gordo, vou brincar com isso, tá ligado? Tipo, foda-se. Porque tá muito jogado isso. Não faz o menor sentido. Coloca um cara careca no lugar do rosto retalhado e vai ser o Wilson Fisk. Vai saber se não era e na finalização mudaram. Então, é verdade, hein? Já que os dois crossovers saíram, um em junho e o outro em agosto, e era meio que esse do Jump Valley tinha que sair rápido pra estar no período do Jump Valley como Batman, eu não duvido que possam ter errado no desenho, tentando corrigir, refazendo alguma coisa. Eu não duvido que seja o Rei do Crime que eles mudaram, tipo, na finalização. Tipo, redesenharam os rostos e pronto. Não era pra ser o Rei do Crime, porque senão teria que mudar a história toda. Mas eu não duvido que o Barry Kitson tenha desenhado o Rei do Crime, talvez por alguma falha de comunicação. Não dá, né? A gente só pode supor e fazer fanfic. Mas não duvido que tenha sido alguma falha de comunicação aqui, porque tá muito Rei do Crime, com uma cara retalhada e um pouquinho de cabelo. Ou o Barry Kitson pegou alguma referência que ele tava esquisito e inventou, tipo, achou que ele era gordo, sei lá. Tipo, pegou uma imagem só do retalho. Porque no Frigir dos Ovos, esse crossover é escrito por uma equipe do Batman, né? Já o próximo crossover já é uma equipe característica do Justiceiro. Então a gente pode considerar que a galera não conhecia muito bem o Justiceiro, o lore dele, ainda mais porque ele não era, assim, ele não era um dos grandes figurões. Nos anos 90 ele fazia muito sucesso, mas ele não era um Homem-Aranha, um X-Men da vida, né? E eu acho que como o segundo crossover é o principal, é o prato principal da coisa, e o retalho está magro, está, tipo, mais reconhecível ali, não teria motivo pra ele estar gordo naquele que ninguém vai ligar muito. Bizarro. Enfim. E eu acho legal que aí tem a reviravolta onde aparece o vilão do Batman, que é o Coringa. Aí você vê ele pela primeira vez aparecendo no quadrinho, né, cara? Então, vamos só dar um contexto. No quadrinho inteiro, o retalho tá falando com alguém que tá direcionando ele pra o que fazer em Gotham, como se os dois fossem parceiros. E daí no final, quando o Justiceiro tenta matar o retalho e o Batman prende ele, amarra ele num dos andares do seu apartamento, aí a gente vê o Coringa soltando ele, a gente percebe que era o Coringa que tava falando com ele o tempo todo. E desculpa, mas que ideia, né? Tipo, prendi ele, agora vou matar. Não, aí pega, amarra ele, agora a gente vai lutar entre a gente. Porra, você já pegou o cara ali, mano, resolve isso primeiro, cacete. Pelo que eu lembro, o Batman não quer matar o vilão, quer? Ele quer primeiro prender o Justiceiro, prender os dois. Não, mas então, você já tem um preso. Vai lá e prende. Não, largou o cara amarradinho, tipo, depois eu te levo, eu vou lá bater nele agora. Mas tem que ter suas 5 páginas de porrada do Batman com o Justiceiro, né, cara? Só que foi imbecil. Nessa treta do Batman com o Justiceiro, eu gosto de uma cena que o Justiceiro dá um tiro no peito do Batman e a capa do Batman tá tipo desenhada pelo Todd McFarlane. Sim, tá toda pra frente, né? Parece todas esvoaçantes pra frente. Parece que é o Spawn, né? Parece uma mistura de Spawn com aquela capa. A capa tem vida própria, né? Uhum. Cara, pode falar o que for, mas eu acho maneiríssima essa porra. Eu também. Foda-se, mano. Eu acho massa pé pra caralho, mano. É puro massaveísmo. Eu acho que o Batman do Jim Paul Valley nessa
nessa época, a capa tem que ser uma parada exagerada, não tem jeito, cara. Nem no último uniforme, né? Que depois ele faz com aquela capa que são os espetos, assim. Aqui ainda era uma capa mesmo, bastante. Como ele era paródia, ele tem que ser exagerado mesmo. Ser exagerado na personalidade, tem que ser exagerado no uniforme, tem que ser exagerado na violência, pra mostrar como tudo isso é inferior aos heróis mais tradicionais. Exageraram na burrice. Aqui eu acho superior essa capa. E o Jimbo Valley é tão humilhado que, tipo, o Justiceiro derrota ele pegando uma granada no cinto do Batman. Eu lembro dele tirando uma granada desse bolso antes. Ele pega e joga na cara dele e ele fica tudo... É muito iniciante, né? Sabe o que é o melhor? O Batman fica todo tipo, meu Deus. E aí o Justiceiro, ele tá sem máscara, ele consegue, tipo, desviar de todo o gás e foda-se, né? Nossa, né, cara? O Jumbo Valley ainda tá de capacete, né, mano? Exatamente, cara. Pra mim acaba do nada essa história, porque aí você fala, agora eu tenho um encontro com o Retalho. Você fala, pô, agora o Justiceiro vai atrás do Retalho, né? Eu acho que ele vai entrar no apartamento e vai enfrentar o Coringa. E aí o Batman olha, são Dumas, me perdoe. E acaba a história. E acaba com ele lá, em cima dos prédios, parecendo um gárgula com a capa do Spawn de novo, né? Acaba do Spawn, né? De novo. Mas não é tipo, acaba do nada a história? Não, é que já tava engatado o segundo, anunciado, não tinha que fazer muito mistério em relação ao segundo crossover. São histórias fechadas, mas é como se o segundo crossover fosse diretamente em seguida. Não tinha muito segredo pro leitores. Sim, mas assim, pô, na hora que aparece isso pra mim, quando tava lendo, era o Justiceiro agora enfrentou o Batman e tá indo embora enquanto o Coringa tá lá com o Retalho, agora o Justiceiro vai atrás e vai encontrar com o Coringa. Fim da história. Então, mas é que são duas edições fechadas, mas é como se fosse parte 1 e parte 2, é como se fosse uma minissérie em 2 edições. É que é muito esquisito, cara, porque a segunda parte não é direta, é depois de um tempo, né? Não muito tempo, né? Depois de talvez um mês. Talvez seja exatamente o tempo real. Porque a gente tem que levar em consideração que tem aquele lapso entre o Jumbo Valley deixar de ser Batman e tudo que acontece depois no final do arco lá da queda do morcego até o Bruce Wayne voltar, né, cara? Então é um tempinho aí. Uhum. Então pra mim pelo menos uns meses passaram aqui. Eu acho que foram uns meses também, mas eu concordo que a história acabou meio do nada, assim, mesmo sabe que tem uma outra parte, ficou meio... Se a segunda parte fosse uma continuação direta dele saindo do telhado, indo, beleza, mas não é. No começo da segunda parte já deixa, porque o Justiceiro fala, o Retalho nunca apareceu em Nova York. O Justiceiro voltou em Nova York esperando que o Retalho tivesse voltado pra lá, ficou, sei lá, sentado de butuca esperando ele, viu que não apareceu, vou voltar pra Gotham, ele deve estar lá. Tipo, você entende quando você lê a segunda história que ele provavelmente foi atrás do Retalho, ele não tava mais lá, o Coringa e o Retalho foram embora, e aí ele voltou pra Nova York e depois de um tempo ele voltou pra Gotham porque o Retalho nunca voltou pra Nova York. Você entende isso, mas isso você entende na segunda edição, tá? A primeira, eu realmente acho que ela acaba do nada. No universo quadrinista, que a saga do clone durou 1 ano na cronologia de quadrinhos, aqui pro Jumbo Valley deixar de ser Batman, o Bruce voltar e tudo mais, foi um fim de semana. Não, isso nem me incomoda tanto, assim, tipo, quanto tempo se passou. A parada é mais que ela acaba de um jeito que parece que a edição seguinte vai continuar exatamente daquele ponto. E não. Se passaram meses porque o Retalho emagreceu. Passaram meses. É isso. Fez uma plástica. Plástica na cara e lipoaspiração. Passou um tempo. Ou sem pique. Já está apoiando Mansão Wayne? Não? Então acesse agora catarse.me/Mansão Wayne, escolhe o plano que cabe no seu bolso e ajude esse projeto a crescer. E olha só quem já apoia: Gustavo Rezende Mendonça, Rodrigo Milfonte Moreno, Aline de Paula Machado, Cláudio Bento de Oliveira, Reinaldo Guedes Ribeiro e muitos outros. Quer ter o seu nome em um podcast? Venha ser um mansõeiro você também.
Eu acho então que chegou a hora da gente falar do segundo crossover, Justiceiro e Batman Cavaleiros Mortíferos, que esse sim eu acho um pouco mais interessante. Primeiro porque o roteiro do Chuck Dixon, que nessa época tava voando, e a arte é do John Romita Jr., que acho que caprichou especialmente aqui também, tá muito maneiro. E era a arte final do Klaus Janson, que é o melhor arte finalista do Romitinha. Porra, foda. O Romitinha aqui, ele tava no auge dele, acho que é inegável isso. Ele tava muito bom, cara. Ele já tava com o estilo dele definido e tava foda. Melhor que atualmente. Sim. Em questão de comparativo do roteirista, né, do Chuck Dixon, eu acho que foi um ganho muito grande, porque ele já tinha trabalhado com os dois personagens e manjava muito do lore dos dois, né? Então a gente vê justamente os coadjuvantes dos personagens se chocando aqui, não somente ele, sabe? Que eu acho que o Dennis O'Neil já não tinha essa malemolência e entendimento sobre a galera da Marvel, sabe? Pô, o Chuck Dixon tava em casa aqui. E eu acho legal que as cores estão uma parada bonita também, cara. Eu acho que combina. Tá mais bonito que o outro, bem mais bonito que o outro. Eu acho que a arte desse segundo crossover, ela é um pouco mais atemporal. Ela não é tão anos 90, sabe? A do primeiro anos 90 pra cacete. Sim, eu acho que isso aqui, até pra mim, remete um pouco a Cavaleiro das Trevas, o tipo de cor, o tipo de tudo, assim. Mas também porque era uma tendência da época, né? Eu concordo e discordo do Marcel. Eu acho que é uma arte temporal, mas é uma arte temporal que agrada mais a gente, que parece menos datada em relação à arte envelheceu melhor. A arte do Barry Kitson ainda pegava muito de uma coisa mais ingênua, eu acho. De uma coisa mais ingênua dos anos 80. E aqui o Romitinha, esse é o estilo que ele começou nos anos 90. Então é uma arte que já é mais bem definida, é uma arte que já combina mais com a carga da história. Então eu acho que pra gente, ela é o que o EJ falou, ela envelheceu muito melhor. Não, e as cores do primeiro são aquela coisa cheia de degradê, de brilhinho e tal. Esse aqui não, esse aqui é uma cor que envelheceu melhor também. A primeira edição é muito limpa, né? Isso é verdade. Sim, muito mais. Mas eu vou falar, eu particularmente, eu prefiro a arte do primeiro. Eu prefiro a arte do primeiro. Me agrada mais. O que eu acho esquisito é o Batman do Romitinha com essas orelhas triangulares, assim. Triangular não é um triangulinho, é um triângulo grosso, assim, sabe? Parece umas pirâmides na cabeça. Porque ele faz umas orelhas compridas, tipo... Batman nos anos 90, Kelly Jones, tá ligado? Só que ele faz as grossas, não faz aquelas orelhas finas, assim. Eu acho estranho. Eu gosto da caveira que o Romitinha faz no Justiceiro. Uma caveira gigantesca. O Justiceiro do Romitinha é definitivo, cara. A cara do Frank Castle, o uniforme do Justiceiro é definitivo, o Justiceiro dele. E já começa, tipo, a segunda página já é uma página dupla que você tem que virar o gibi de lado do Justiceiro gigantesco metralhando todo mundo. Tipo, é muito impactante já logo de cara. Ele faz isso daí, essa brincadeira, né? Que primeiro faz o Justiceiro assim e depois o Batman, né? Tipo, saltando. Eu acho muito legal. Não, são 3 páginas muito boas assim. A primeira é o Justiceiro, depois a do Batman e lá no final o Justiceiro com o Batman, que é o melhor momento do gibi. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Verdade, tem razão. É legal ver a polícia de Gotham indignada vendo o comportamento do Justiceiro, né, cara? Pô, e é legal ver o Romitinha desenhando o Bullock e a Montoya, né, cara? Quando que ia fazer isso? Ficou legal demais. E o Bullock dele tá muito legal. Tá muito bom. Comendo uma rosquinha. Comendo rosquinha, assim. Mas essa arte aqui do Romitinha é a arte que ele ficou famoso fazendo exatamente o gibi do Justiceiro nessa época, e que depois ele levou pro Aranha, né? Que daí depois disso ele fez o Anos Perdidos do Aranha e passou pra mensal. Mas esse é o ponto que ele definiu a arte desse jeito, que foi no gibi do Justiceiro que ele trouxe aqui pro crossover. Não, tá muito bom, cara. Essa página dupla do Justiceiro metendo bala tá foda. Cara, não, assim, ele tá metendo bala ali, eles estão num sei lá, uma fábrica, né? Eu não sei direito o que eles estão. O famoso galpão, né? Um galpãozão ali. Mano, tá metralhando todo mundo aí. Eu preciso de espaço. Eu mesmo vou criar o espaço. Aí, tipo, ele acha um bagulho que... Um tanque. Um tanque ali. Aí ele começa a tirar e pum, explode tudo, assim. Aí você só vê os corpos ali, tudo carbonizado. Aí você fica, caralho, maluco. Eu gosto do balão de pensamento do Justiceiro quando ele vai explodir as coisas. Que pelo menos em português tá escrito catapum. Catapum. Em inglês é badabing. Badabing. Tá legal. É pra ser meio zoando, né? Flui muito mais a narração em off do Dixon do que a narração em off do O'Neil, né? E é importante pro Justiceiro porque o Justiceiro tem todo o esquema do diário de guerra. Então toda essa narração em off é o pensamento dele, mas também é como se ele estivesse escrevendo um diário de
de guerra dele. E o Dixon, como ele já tinha feito a mensal, ele sabia muito bem dominar isso. Então, só esse começo da edição, que ainda nem apareceu o Batman, já é melhor do que a edição anterior inteira. Sim, tá muito melhor. Nossa, é verdade. Pior que é verdade. Porque você realmente parece que está lendo uma mensal do Justiceiro, sabe? Sim, exatamente. E você vê, tipo, como ele age, né? Você vê o comissário Gordon falando que vai identificar o pessoal que foi morto lá pelas arcadas dentárias, pelo jeito que o cara fez. E aí já aparece o Batman, recém-retornado a ser Batman, né? O Bruce Wayne, já com uma narração de, eu vim retomar a minha cidade, prédio por prédio, rua por rua, tal. Todo tipo, sou o dono disso aqui, agora sim é o Batman, tá ligado? E eu adoro que 2 páginas depois, o primeiro encontro do Batman com o Justiceiro é com o Batman dando uma voadora com 2 pés na nuca do Justiceiro. Mas eu gostei dessa pose do Batman, viu? Ele tá muito engraçado, com a cordinha na mão, os pezinhos, parece que na verdade ele tá fazendo exercício em cima da cabeça do Justiceiro, cara. Parece. Tá fazendo leg press. É uma pose dura do Romitinha que hoje em dia é horrível, mas naquela época ele sabia fazer esse tipo de coisa. Nossa, cara, eu acho esse golpe do Batman terrível. Parece Super Mario pulando em cima de uma tartaruga, cara. Mas acho que a ideia é essa mesmo, cara. Esse grande artista marcial, Batman, fazendo o seu golpe aqui. Mas é muito bom, tipo, o Justiceiro perdidão, assim, tipo, o que tá acontecendo aqui? Ele era mó brutamonte antes, não sabendo nada, agora o cara parece que tá mais de boa, mais leve. Não é leve a palavra que ele fala, não lembro agora direito. Que ele chega e fala. Ele fala que ele tá durão. Mais habilidoso, não sei o que lá. E o Batman, pô, esse cara aí, esse brutamonte, não sei o que. Só força bruta e ódio. Cara, eu imagino na época como deve ter sido maneiríssimo a gente ver o Batman, assim, primeiro nessa splash page, depois lutando com o Justiceiro, porque até então o Romitinha não tinha desenhado, assim, na DC amplamente os personagens dele, sabe? Tipo, numa revista mensal e tal. Então isso deve ter sido impactante pra caralho pra quem gostava desse tipo de coisa. Sim. E eu acho que é realmente o que vocês falaram, é um gibi do Justiceiro, né, cara? Tem mais cara de gibi do Justiceiro, mas eu acho que tá bem encaixado o Batman, assim, tá da hora. Mas o primeiro gibi, que é da DC, que é Batman e Justiceiro, é bem focado no Jump Valley, mas é focado no sentido de humilhar o Jump Valley com esse propósito. Parece um capítulo final, né? O capítulo da fase final da Queda do Morcego mesmo. E esse segundo, que é o gibi da Marvel, que é Justiceiro e Batman, tem uma cara de gibi do Justiceiro, mas é um gibi do Justiceiro reverenciando o Batman. Exatamente. Isso que é engraçado. Ele é bem honesto em relação ao Batman. Sim. Tipo, obviamente o Batman luta melhor, tem um treinamento melhor, sabe? Ele é muito mais estrategista, ele pensa antes de agir, e tudo isso é jogado na cara do Justiceiro, e eu acho, assim, muito condizente com ambos os personagens. Eu acho que isso poderia ter sido só feito por alguém que realmente escreveu os dois. Então a equipe criativa dessa história, assim, foi assertiva, sabe? Foi mesmo. A questão do Batman crossover com a Marvel eu acho muito engraçado, porque todo crossover, o personagem da Marvel meio que reverencia o Batman. Então foi verdade. assim com o Homem-Aranha, foi assim com o Justiceiro, foi assim com o Capitão América. Até o Hulk apanhou de um jeito escroto do Batman. Eu gosto. Nossa, esse daí é puxado, hein? Esse aí é puxado. Ele tira a respiração do Hulk e dá um soco na barriga dele. Meu amigo, eu só aceitaria se fosse um crossover do Lou Ferrigno com o Adam West, só. Eu ia curtir. Ia ser da hora. Eu queria ver isso. Mas é engraçado, porque é um gibi do Justiceiro, mas quem é reverenciado aqui é o Batman. O Justiceiro, ele realmente é retratado como um cara cru, como um brutamontes, como um assassino, enquanto o Batman, no gibi do Justiceiro, é tratado como um super-herói. Mas sabe o que me deu uma impressão isso? Me lembrou um pouco a forma como o Justiceiro, ele reverencia o Capitão América nas histórias da Marvel, sabe? Eu fiquei com um pouquinho dessa impressão. Verdade. Tanto que, em diversos momentos, ele chega e ele fala assim, tipo, ele não sabe, mas a gente tá do mesmo lado. Ele fala algumas vezes, ele quer reforçar isso, sabe? Eu achei bem interessante isso. Sim. Não é à toa que todo encontro meio que faz um paralelo entre Batman e Capitão América, né? Porque realmente eles são bem espelhados quando acontece isso. Sabe uma coisa que me incomodava muito nesse gibi quando era moleque, e que agora eu lendo assim, eu até vejo, pra mim o Coringa que aparece nessa história, que vai aparecer daqui a poucas páginas, pra mim esse Coringa é tão o Coringa do Jack Nicholson, o tempo todo, o jeito, as poses, o jeito que o Romitinha desenha ele, o jeito que ele age, é muito o Coringa do Jack Nicholson, Pode né? ser não. Mas te incomoda? Me incomodava porque quando era moleque eu não gostava do Coringa do Jack Nicholson. Aí eu ficava meio tipo, pô, não é o Coringa é um magrelo que fica fazendo piada. Esse cara durão, assim, gordo, não é o Coringa. É que eu acho que combina aqui porque o Coringa do Jack Nicholson é um mafioso, né? Enquanto aqui o Coringa tá com o Retalho, que também é um mafioso, então acho que aqui se fosse o Coringa realmente psicopata malucão, não daria muito pra acreditar na parceria dos dois. Aqui são dois mafiosos, são dois personagens com pegada mafiosa. Sim, não, e querendo ou não, é o Coringa do Jack Dixon. O Jack Dixon faz o Coringa mais assim,
assim, normalmente. Ele faz ele loucão, mas ele conversa mais. O Coringa dos anos 90, ele era bem chupado do Coringa do Jack Nicholson, né? Sim, vai virar pro Justiceiro. Você já dançou com o demônio na luz do luar? Ele que matou a família do Justiceiro. Nossa. Foi ele que matou a família do Justiceiro. No Central Park. Ai, meu Deus do céu. E aparece o retalho de novo, né? Que aí finalmente... Isso é uma coisa também que eu fico pensando, tipo, o retalho não apareceu nos quadrinhos do Justiceiro durante esse período todo? Que apareceu um mês, né? Não foi esse período todo, foi 2 meses, Jota. É verdade. Foi um em junho, outro em agosto. Teve julho no meio, pô. Pô, verdade, hein? Marvel perdeu aí um grande personagem pra usar esse mês inteiro. E é o que a gente tava falando. É um universo onde o Justiceiro vive num mundo que tem Gotham City. Tipo, foda-se o que tá acontecendo na mensal, né, cara? Você sabe que o Wolverine, numa época, era do X-Men, tinha título solo, era dos Vingadores, tinha outro título Batman, solo, porra. também outra equipe, era O da Batman X-Force. tava na lua com a Liga. Por que você tá falando isso? Não, mas é porque ele aparece transformado, ele aparece com a Quer cara... fazer graça só. É verdade, foi só um xiste, gente. Não, mas é que eu achei curioso, né? Porque é o que a gente falou antes, ele realmente passa por uma parada, tipo, ele opera o rosto, né, cara? Puta, eu acho essa trama tão ruim, cara, porque não leva a lugar nenhum essa porra. Não. É o que a gente falou antes, né? É só pra ele ficar com o rosto desfigurado de novo depois. Eu acho muito idiota, porque se é tão fácil fazer uma cirurgia plástica pra corrigir, por que ele não fez antes? Por que o Coringa é especial pra conseguir um cirurgião plástico que realmente vai conseguir transformar a cara dele? Ele fez com o ácido que tem na flor dele, né? Só se for. Não, e pela faixa que ele coloca, ele tem um amigo em Gotham que é cirurgião plástico que ajudou ele, o Tommy Elliott. Ah, não. Essa porra não existia ainda. Não tem cirurgião plástico em Nova York. Nem Gotham, né? Porque senão tinha resolvido a cara do Duas Caras também. É verdade. É verdade. Não, mas Duas Caras já operou algumas vezes já. É que nem a Xuxa falando, no Brasil não há homem pra mim, e em Nova York não há cirurgião plástico para o retalho. Exato. E, cara, o Coringa, né, velho, ele surge, né, quando eles estão conversando ali, porque tem o Capanga lá que tá falando, não dedurei, um cara chegou perguntando não sei o que e tal, aí o Coringa, ele dedurou sim, ele é um covarde, não sei o que lá, e mata o cara, né? E aí depois eles acham um outro maluco, eles enterram o maluco na areia com os caranguejos querendo morder ele, velho, bizarro. Uma coisa que eu acho curioso nessa história é que o retalho, ele tá muito mais como coadjuvante aqui, muito mais como capanga do Coringa, do que em relação ao anterior, que na outra parecia que ele era o vilão principal. Aqui não, aqui ele é o capanga, ele é o pau mandado do Coringa, sabe? Tem que lembrar que no primeiro ele tava seguindo o plano do Coringa, que o Coringa não aparecia, né? Aí aqui é tipo... Eu acho que eles fizeram... A primeira história é, vamos humilhar o Batman, vamos colocar o vilão do Justiceiro, vamos fazer tudo de merda. A segunda é uma história que o Batman é fodão e o vilão do Batman é o principal. A segunda história é feita pra reafirmar o Bruce Wayne como Batman. É meio que... Isso. É como se fosse até um favor da Marvel pra DC falando, eu vou ajudar você a explicitar pros leitores o que você tá tentando fazer com o Batman. Mas entre as duas cenas que o André falou, do Coringa matando o Capanga e depois eles enterrando, tem o que eu acho que é o grande diferencial também, um dos grandes diferenciais, mas pra mim é o principal desse crossover, que é a presença do Micro com o Justiceiro e o Tim Drake e Robin com o Batman na Batcaverna. Sim. E era a época que o Tim Drake era tratado muito como mega hacker, né? Sim. E o Chuck Dickinson que escrevia a mensal do Robin nessa época também, então não duvido que ele tenha insistido pra colocar tanto o Tim quanto o Micro, que era o Robin do Justiceiro nos anos 90. Eu acho maravilhoso esse lance deles representarem os hackers bem anos 90, assim, sabe? Tipo, vou lançar uma bomba por e-mail, não sei o que lá, sabe? É muito aquele filme de hackers dos anos 90, tipo, a senha Swordfish lá com o Hugh Jackman, manja? O e-mail bomba é a melhor parte, cara. É uma carta bomba, só com e-mail bomba. Tinha aquele filme Hackers. Sim. Com a Angelina Jolie. Piratas de computadores. Mas eles conectando o computador na cabine telefônica. Eu gosto muito disso. Em paralelo ao Justiceiro e o Batman, tem o Micro tentando invadir o computador da Batcaverna, e tipo um confronto paralelo, assim, marginal entre no título. Eu acho muito legal essa parte. Eu acho muito legal o Tim ganhando e o Micro ficando tipo, porra, me derrubou. Mal saber ele que é um moleque de 15, 16 anos fazendo isso. E você vê que a história é tão roteirista que manja, que ele usa o Fósforos Malone. E de uma forma legal na história, né, cara? Tipo, o motorista que ia lá pro mafioso não tá porque não podia ir no dia, mas ele mandou um amigo que é o Fósforos Malone. Que esse mafioso também foi inventado nessa história, né? Sim. Até onde eu sei, sim. Senhor Navarone. É ele que é citado no título do Asa Noturna. Ah, olha aí. Que daí o Asa Noturna fala que o penetrador que matou. Meu Deus do céu.
falei antes que me lembrava Cavaleiro das Trevas em alguns momentos, mas tem uma cena aqui do Justiceiro andando por Gotham que é total ano 1. Dele andando de costas aqui, de jaqueta, igualzinho o Bruce Wayne no começo de ano 1, quando ele tá andando lá no meio dos puteiros, aquela coisa toda. Pode crer. Mas realmente, ele pegou a cena de ano 1 e fez em cima, cara. Não, tá bem pra referência. Também o visual que o Romitinha coloca aqui é bem o que ele colocava na própria mensal do Justiceiro nessa época. E o Romitinha, ele bebe muito no Mazzucchelli nessa época. Talvez o Romitinha, na mensal do Justiceiro, já se inspirava em Batman no 1, por exemplo, e aqui ele só juntou as duas coisas. Pode ser. Até porque, por exemplo, me lembro muito o jeito que ele desenhava o Demolidor no Homem Sem Medo também. Tem essa vibe da jaqueta. Verdade. Também, bem parecido. Também. É que aí o Justiceiro tá bem grande, né? Aqui. Sim. Sim. Eu acho que uma coisa que é interessante nesse crossover em geral é que tinha tudo pra cair no clichê do Justiceiro com o Demolidor, sabe? Porque existem muitos paralelos também entre o Batman e o Demolidor, mas o respeito que o Justiceiro apresenta com o Batman realmente é muito diferente do que ele apresenta pro Matt no geral. Sim. É que acho que ele vê o Matt como alguém que tem uma ingenuidade, né? Ele vê os super-heróis da Marvel como... Inocentes. ele vê uma inocência, uma ingenuidade. E aqui no Batman ele já encontra alguém que ele sente que é mais igual a ele, até por ele ter visto o outro Batman, perceber como esse é superior também em todos os sentidos. Sim. Eu acho que ele consegue se ver espelhado nesse Batman também, então ele acaba respeitando mais esse Batman. Sim, mas eu acho que justamente a construção dessa história, ela vai levando o Justiceiro a se decepcionar com o Batman no final, né? Sim. Sim, é verdade. É, que ali tem o embate de ideias entre eles, né? Do que move cada um, né? Enquanto que um mata pra resolver os problemas, o outro não, porque matar é a regra dele que ele não vai fazer. Então acho que fica isso. O problema no final é mais do que isso, né? Mas a gente chega lá. Mas é mais do que só o Batman não matar. A gente já chega lá. Sim. Seria uma pena um crossover do Batman com o Justiceiro onde isso não fosse tocado, né? Esse assunto. Então. Não, acho legal. E eu gosto que o Justiceiro vai na base lá dos vilões e é muito Gotham Era de Prata, né? Tipo, cheio das gigantografias, os brinquedos. Eles ficam ao redor de uma parada de uma mesa de pinball gigante, uma ficha, sei lá, gigante, sabe que porra é essa? É tudo assim, tá ligado? Todos os negócios gigantes e tal. E eu gosto que ele vê o Phosphorus Malone na porta, aí ele olha, é só um soldado raso inútil. Foda-se, ele ignora. Assim. Mas eu acho interessante o retalho. Essa roupa branca ele já usava? Que eu não lembro dele com essa roupa branca. Ou só foi aqui? Putz, cara, eu não lembro. O Retalho não tem uma roupa muito característica também, né? É que o Retalho, ele era um mafioso muito bonito, né? Sim. A história é bem criativa mesmo. Ele era um mafioso muito bonito, que daí, num confronto com o Justiceiro, bem quando o Frank começa a ser Justiceiro, o Justiceiro enfia a cara dele no vidro, destroça o vidro e o vidro entra na cara dele. Ele fica feio, sabe? Mas então ele é um cara vaidoso, então faz sentido ele usar uma roupa assim. É tipo o Lex Luthor na época que era o super-homem me deixou careca. Tipo essa parada assim. Mas um pouco mais extremo, né? Caralho, que comparação. Se eu for me preocupar em ficar careca também, eu vou querer me vingar da vida, querer me vingar dos genes. O jeito que você falou, parece que o Superman pegou com a visão de calor e tirou o cabelo do Lex. Mas as histórias antigas é tudo isso, tipo, o Superman passa voando muito rápido e ele fica careca, umas coisas assim. Gostei muito da comparação de um cara completamente desfigurado e o rosto parece um mapa rodoviário e um calvo. Parabéns. O podcast de hoje é patrocinado pela Manual, se vocês Parabéns quiserem. pelo tato, viu? Olha, é muito bom. Patrocina nós. Eu tava justamente esperando só o merchan da Manual agora, cara. E um gancho pro merchan aqui, falta só a Manual mandar aqui pro Brasilize pra gente. Só falta isso. Manda produtos também, tá todo mundo aceitando. Por favor. Todo mundo aqui na faixa dos 40 já. Eu e o Bud, principalmente. Mas legal, já continua falando mal de calvo, faz seu show aí. Eu agora tô quase com lugar de fala, tô chegando lá. Olha, eu não tô, mas o seguro morreu de velho, então se quiser mandar pra mim também, tamo aí, né? Marcelo é jovem. Cara, mas eu gosto que daí o Justiceiro, ele chega, ele rasga o sobretudo dele aí, mostra todo o arsenal dele. Tipo. É muito barato roupa em ficção, né, cara? Todo mundo rasga a roupa e foda-se, ninguém tá nem aí. É barato e é bem frágil, né? Pra ele conseguir... e ele rasga tipo o Hulk. Sobretudo de TNT, né, cara? Porra, não faz sentido nenhum essa porra. Papel crepom. Tá doido. E é legal porque, tipo, tá um momento lá, mó drama, tá, o Justiceiro com as armas, os mafiosos pegando as armas, aí aparece o Coringa num piano de cauda. O André falou da roupa do Retalho, mas a roupinha do Coringa aqui também é uma bolinha tartaruga, um casaquinho roxo. E ele tá grande aqui, hein? Tá grande. É o Jack Nicholson, cara. Sim. E aí 2 páginas de tiroteio, né, cara? Não, isso é. Mas eu acho legal que daí tá rolando ali o
embate do Robin com o microchip nesse momento, assim. Melhor Tá parte. muito bom, cara. Melhor parte. Mas é a melhor parte mesmo. Eu acho a melhor parte, com certeza. Não, e é engraçado porque coloca bem a época que é, porque ainda não tinha oráculo bem estabelecida, né? Então era o Tim Drake, que era o hacker. Sim. Mas eu acho que pra história funciona legal. Eles botaram os dois sidekicks entre muitas aspas pra ter um empate que não é físico, sabe? Acho que foi uma boa saída. Sim. Foi mesmo. E é um jeito de você usar o Robin numa história do Justiceiro sem ficar um cara com uma roupa muito colorida no meio e tal. Acho que fica legal. É. Seria uma discussão interessante do Justiceiro, dele ver o Robin andando com o Batman, sabe? Mas... Sim. Não, tem que fazer um crossover do Justiceiro com o Batman, com o Dick Grayson ainda de sunguinha, assim, só pra ver que o Justiceiro começa. Ou então com o Damian Wayne, né? Aí o Damian, ele quer ficar com o Justiceiro, porque aí sim, ele sabe Pode resolver crer. os problemas. É, ia ser legal, mano. Se bem que eu acho que um crossover com o Capuz Vermelho seria legal. Sim, hoje com o Capuz Vermelho e o Justiceiro daria um embate interessante. Mas aqui é tipo o que o Gank fala pro Homem-Aranha, que todo herói precisa de um guy in the chair. Cara na cadeira. O cara da cadeira. É o Tim e o Micro aqui. É verdade. Totalmente. E o Coringa adorando o Justiceiro, né? Quem é o forasteiro alto e bem armado? Adorei seu estilo. E bem armado, é muito bom. E dois quadros bonitos, né, cara? O Justiceiro atirando em todo mundo e do lado o Batman pulando numa multidão, espancando todo mundo também. Nossa, já capa pra cima, né? Porra, tá bonitão. Esse Batman pulando, eu não reconheço o Romitinha aqui. Tá bonito, né, cara? É, não no mau sentido, mas é tipo uma coisa muito diferente, assim, do que o Romitinha fez até na própria edição inteira. Eu nunca tinha visto o Romitinha fazer esse tipo de arte, ficou lindo. Me lembra algum outro artista que eu não tô lembrando o nome agora, cara, mas é um estilo bem Ele assim. é muito Jock. Acho que é o Jock, verdade, é o Jock. Lembra o Jock mesmo. Essa cena específica me lembra muito o Nova Fronteira, quando o Batman tá enfrentando os monges e pula no meio da galera na igreja. Composição é parecida, a arte não lembra tanto, mas a composição é muito parecida. Sabe aquela cena que tá pegando fogo e ele vai salvar a criancinha assusta e tal? Sim. É, pode ser. Me lembrou. Mas é isso, o Justiceiro mata uma galera ali Ah, vá. e foda-se, né? Que é o jeito dele. E o Coringa nem aí, né? O Coringa de costas, atirando por cima do ombro, assim, foda-se. Morre todo mundo. Ele tá pouco se fudendo, né, mano? Eu sou o Coringa, eu não vou morrer de um jeito idiota assim na história, né? Eu acho legal o Justiceiro destacando o absurdo do Batman entrando dando porrada em todo mundo no meio de um tiroteio, né? É verdade. Ele usa os punhos. É verdade. E aí, mano, o Justiceiro ele taca ali a granada no vidro e pronto. Acontece o que ninguém imaginava que iria acontecer. E é muito bom, né? Porque ele joga lá no vidro, o vidro voa todo na cara do retalho. Todo ele. Ah. E eu gosto, ele detalha a granada toda. Ah, essa é uma granada com dupla explosão e que não sei o que, e aí que tem... Aí vai no vidro, e o vidro que vai no rosto do retalho, né? Nada da granada em si. É, tem que manter a origem do retalho ser o vidro que o Justiceiro jogou, né? O grande vilão do retalho é o vidro. Não, mas eu até acredito nisso, mano, porque assim, se já aconteceu com vocês, que vocês estão com machucado no dedinho, assim, e é impressionante, parece que você bate aquele dedinho em tudo que é lugar. Eu acho que deve ser mais ou menos a cara do retalho, sabe? Quando você bate o dedinho do pé, você fica por dias batendo de novo de leve aquele dedinho. Fala, pô, mas eu nunca bati esse dedo, por que agora toda hora? Faz sentido. É a mesma coisa, tipo, eu arrumei minha cara agora tudo que é vidro cai nela, mano. É muito maravilhoso isso. E aí, tipo, os dois meio que estão lutando junto, né, lado a lado, e o Batman assim, tipo, assim que isso aqui acabar, você vai sair de Gotham. O Justiceiro começa a zoar, né? Vou me fixar na cidade, ele, mano. Mas isso é uma coisa que eu gosto do Batman, tipo, ele quer proteger Gotham. Se o Justiceiro for embora, o Justiceiro vai ser problema de Nova York. Então ele quer ser problema de Nova York. Ele quer proteger Gotham, então ele só quer que o psicopata saia da cidade dele, volte a ser problema da própria cidade, e fora. Você não quer nocautear o Justiceiro, não quer prender o Justiceiro. Eu acho legal isso. Também, eu gosto. Eu gosto no primeiro encontro do Bruce Wayne com o retalho, que ele olha pro Batman, tipo, ele vê que ele tá com o uniforme clássico, né? Pô, você voltou pro seu visual clássico? Eu também, tipo, ele acabou de cortar toda a cara. Pelo menos ele manteve o senso de humor, né, cara? É, caralho. Que logo em seguida ele dá tiro no peito do Batman, De né? pontas ocas. E aí o Batman pega ele pelo pescoço, cara. É muito bom. Não, ele passou a primeira edição inteira com o exoesqueleto protegido do pescoço. Chega aqui que ele tá sem o exoesqueleto protegido do pescoço, onde que o Batman vai no pescoço? É verdade. Caralho, né, cara? É isso. Ora, se não são as consequências de seus próprios atos. Essa parte é aquela típica de crossover, onde os vilões, eles estão trocados, né? O Batman vai atrás do vilão do Justiceiro e o Justiceiro vai atrás do Coringa. E o Coringa atira e aí o clarão da arma cega o Justiceiro. Tipo, caralho, que conveniente.
E aí ele segue a gargalhada. É clichê de filme de ação. Sim, Não acho que seja grandes exageros aqui. E é o clichê da perseguição do Coringa, né? Dele sair correndo num beco, cair e aparecer o herói pra pegar ele ali. Mas eu acho muito bom o Batman simplesmente, tipo, mano, tacando o retalho com tudo na parede ali, tipo, fica aí. Já desacorda ele ali. Ele dá um soco na cabeça, tipo 3 patetas, assim, pra desacordar o retalho. Sim, é verdade. Ele algema ele na perna de um cara morto ali, foda-se. E aí tem o grande momento, que é o Justiceiro aponta a arma na cara do Coringa pra matar ele, e o Batman salva o Coringa. Mas eu acho legal que aí o Coringa, ele chega e ele fala assim, você vai fazer isso mesmo? Sim, quando tá com a arma na cara, né? Você sente medo na voz do Coringa, né? Porque, tipo, ele tá acostumado com o Batman não mata, aí, tipo, chega aí, caralho. Eu acho muito boa. Essa página dupla, assim, o Batman chega e tira a arma do Justiceiro, e o Justiceiro fica, pô, mas o que você tá fazendo? Você já trancafiou esse cara um monte de vezes, eu posso acabar com tudo agora. E o Batman só fala assim, Coringa? Aí o Coringa, sim, ele, fuja. Ele, hein? Fuja e se salve. E o Coringa sai correndo. Isso é estranho, né? É muito estranho, não só o Batman, não só deixando o Coringa escapar, mas incentivando ele a fugir, depois que o Coringa tinha começado uma guerra de gangue, mas ao mesmo tempo, a atitude do Batman é a crítica máxima àquilo que a gente falou que é o conceito dos dois crossovers, é a crítica máxima ao extremismo daqueles anti-heróis dos anos 90, e acho que aqui, por exemplo, é estranho, mas funciona pra mensagem que os dois gibis querem passar. Acho que daí mostra como o Frank Castle reina entre os anti-heróis, mas ele não é nada contra um herói de verdade. Sim. E a gente tem que lembrar que é o Chuck Dixon escrevendo, né? O Chuck Dixon, a gente já entrevistou ele e perguntou exatamente disso. O Chuck Dixon é um cara armamentista, ele é o contrário do que o Batman nessa ideia. Ele é mais o justiceiro. E a gente perguntou pra ele como que ele lida com isso, tipo, como que ele faz discursos tão fodas do Batman contra armas e tal. E ele fala na entrevista, ele falou pra gente que ele pega as ideias dele e inverte. Então eu acho que aqui ele simplesmente pegou o que ele faria, que é tipo, jamais salvaria o Coringa e tal, e faz, não, o Batman ao contrário, o Batman deixaria ele embora porque acha melhor isso do que matar o cara. Eu acho que dá um confronto interessante de ideias entre os dois. Eu gosto. O Chuck Dixon, ele coloca na boca do Justiceiro o que ele falaria pro Batman, pelo menos é a impressão que eu tenho lendo essa história. Isso. Sim, não, com certeza é isso. É isso que emputece o Justiceiro, né? Não é o Batman impedir ele de matar o Coringa, mas é exatamente o fato do Batman permitir que o Coringa fuja depois de tudo isso. A ideia da história é você ficar um pouco indignado com o Batman mesmo. Tipo, você entende que o Batman é assim, mas você fica, tipo, acaba exatamente com o Justiceiro falando, meu Deus, que gente maluca, tá ligado? Mas é aquilo que a gente falou lá no começo, né? No início da história, o Justiceiro, ele demonstra uma certa simpatia pelo Batman, ele consegue se enxergar no personagem, mas durante todo esse processo, principalmente quando chega nesse final, ele percebe como o Batman é diferente dele. Então, eu acho que o respeito vai embora a partir daí. Se tivesse um terceiro crossover, eu acho que a postura do Frank Castle em relação ao Bruce Wayne teria sido muito diferente. Seria totalmente diferente. Concordo. Tanto que aí eles começam a porrada, né? O Justiceiro, ele larga a arma e já mete um socão na cara do Batman. Página dupla lindona, inclusive. Linda. E o Batman vem e fala, eu deixei essa daí, né? Eu deixei porque provavelmente você pensa que eu mereço. E ele vai dar outro, ele segura a mão e fala assim, eu falei que eu deixei um, não abusa. Aí joga ele num monte de caixa, assim. E aí fala, tipo, se você voltar pra Gotham, você vai preso. Tipo, você vai pra Blackgate contra os assassinos ou talvez até pro Arkham. Talvez seja mais indicado. Eu concordo com o Batman, acho que o Justiceiro deveria estar no Arkham. Faz sentido. Eu concordo com o Batman nesse sentido, e eu concordo com a narração final do Justiceiro também falando, tipo, as coisas não fazem sentido em Gotham, todo mundo é doido. Ele vai pra Nova York e fala, pelo menos as coisas fazem sentido lá. Ele fala, o retalho vai voltar pra Nova York, eu espero. Vai ser bom retornar à selva que eu conheço. Pode ser um esgoto, mas é o meu esgoto. As coisas fazem sentido lá. Eu odeio Gotham. E acaba a história. Sim, é muito bom, cara. Essa não acaba do nada, essa acaba de um jeito legal. Essa acaba melhorzinha. Essa fecha legal. Na verdade, é o grande momento da história, esse finalzinho, assim. Essa edição eu gosto. É legal. A primeira edição eu acho, tipo, ok, você lê numa tacada bem rápida, você esquece logo depois, mas essa edição eu tenho um apego tanto afetivo porque eu li assim que saiu aqui no Brasil e foi, eu acho que onde eu me apaixonei pelo Romitinha, e eu reli agora e eu falei, cara, eu realmente gosto dessa história. Eu acho que é um bom crossover do Justiceiro com o Batman, trabalha bem o conflito dos dois personagens. E ter colocado o Jim Paul Valley antes dá uma profundidade a mais. Sim. Eu acho que assim, eles não tem que se esforçar pra dar razão pro Justiceiro, porque o Justiceiro não tem que ter razão, o Justiceiro é o que ele é, a gente sabe a motivação do Justiceiro. Então, eu gosto que a edição se preocupa muito mais em elevar o Batman do Bruce Wayne do que em ficar mostrando, tipo, dois lados da mesma moeda, os dois têm suas razões. Essa não é a graça do crossover. Não é o propósito, né? Não é o propósito, é. Acho até bom não ter ido por esse caminho, cara, que senão ficaria brega pra caralho.
uma parte que a gente não comentou, que eu lembro de falando da origem, né? Tipo, matou sua família, não sei o que lá. Eu tenho um amigo, né, falando do Batman, que eu tenho quase certeza que ele sofreu alguma coisa. Olha só como ele faz... como ele se veste, como não sei o quê. Foi uma criança que sofreu aquilo. Eu fiquei, caralho, olha aí. Achei interessante isso. Essa parte eu acho muito boa. Porque ele se fantasia e usa brinquedos. Eu achei uma sacada muito foda, cara. Muito bom isso, velho. Isso aí foi bem legal. É uma fantasia infantil, né? Eu acho legal porque vai muito de encontro com aquilo da super sanidade do Coringa. Tipo, ele conseguiu juntar os pontos de um jeito que ele é louco, mas ele é um louco e ele consegue juntar pontos que ninguém mais consegue juntar. Então eu acho muito legal isso. A gente sabe que existe toda uma compreensão entre o Batman e o Coringa e tudo mais. Aqui a gente percebe como o Coringa realmente compreende o Batman, mesmo não se importando, teoricamente, com quem o Batman é. Ele só entende o Batman e é isso. A gente discutindo aqui, eu tô gostando cada vez mais desse segundo crossover, porque ele realmente aprofunda bem os dois personagens, tanto o Batman quanto o Justiceiro, né? Ele tem essa parada, esse diálogo do Coringa sobre o Batman é um belo diálogo do Coringa sobre o Batman. Sim. Independente de ser um crossover ou não. Cara, e eu acho que essa ideia de você colocar o Justiceiro e o Batman, ela já tinha sido maturada em outras mídias, né? Eu não sei se vocês lembram, mas tem um personagem chamado Leo Bolton que aparece no Batman Animated, que ele é um carcereiro, que ele, tipo, era muito truculento com as pessoas do Arkham. Sim. Aí ele sai e acaba virando, tipo, uma espécie de justiceiro. E eu acho que ele é muito um reflexo do Frank Castle dentro da DC, sabe? Ele foi até parar nos quadrinhos do Batman depois de um tempo. Foi um personagem interessante. Ele é meio justiceiro mesmo, faz sentido. Até a aparência dele lembra bastante o Justiceiro, sabe? Eu acho que as discussões que ele tem com o Batman acabaram culminando, assim, dessa ideia de juntar esses dois personagens que tem um cerne parecido, mas a resolução dos problemas vem de um lugar muito diferente, né? Sim. A gente sempre fala que o Batman, ele tá um passo de virar o Justiceiro, na verdade. Tipo, ele não cruza a linha, então ele não vira o Justiceiro. É isso. Mas eles são similares. É o ponto central da piada mortal, né? Tipo, tudo que você precisa é de um dia ruim pra virar o Justiceiro. Tudo que você precisa é ter a sua família assassinada no Central Park pra virar o Justiceiro. Tudo que o Batman precisa é de um dia ruim também pra ser o Justiceiro. O Justiceiro, ele chega a falar isso pro Demolidor na série. Ele vira pro Matt e ele fala, você está uma decepção de você virar o que eu sou, sabe? Eu acho que é bem o que o Batman é. É verdade. A gente fez um programa faz um tempo já, o programa 199, em abril de 2024, que era quem são os maiores anti-Batman. E o Justiceiro a gente falou bastante dele por causa disso mesmo. Tipo, ele é meio que um Batman que deu errado, entre aspas, assim, tipo, foi pro lado errado. Extremado. Um espelho dele. Eu acho que os dois são personagens obsessivos, né? Eu acho que essa aqui é a grande parada. Os dois são obsessivos. Sim. E os dois têm uma origem similar, tipo, de perder família e tal. Faz sentido. Os dois tratam o que eles fazem como uma missão na vida deles. Não é só atos de heroísmo, não é só a responsabilidade que eles têm. É a missão da vida deles. A de um é matar todos os bandidos que ele encontra. O outro é tornar Gotham City uma cidade mais segura. Mas é tudo missão da vida deles. Não é só um trabalho. Mas eu acho que principalmente a ideia do Batman é que ele trabalha pra não ter mais crianças que sofreram o que ele sofreu. Eu acho que esse é o lance do personagem, Sim. o cerne dele, né? E aí tem várias adaptações, tem várias interpretações dessa perspectiva que o personagem tem. O Justiceiro não, ele é essencialmente vingativo. Ele quer punir tudo que é bandido, cara. Ele é um psicopata, um serial killer, né? Só que o padrão dele é matar outros bandidos. Ponto. É por isso que eu acho que o Batman tá certo e o lugar do Justiceiro é no Arkham, porque ele tem tudo que um serial killer tem. Ele tem um modus operandi, ele tem um padrão, sabe? Só que ele mata bandido. Então, por conta disso, muitos heróis acabam fazendo vista grossa, né? Mas a gente for pensar, o lugar do Batman também é no Arkham, né? Sim. Também. Tem um quadrinho muito bom do Grant Morrison sobre isso, eu recomendo. Chama Asilo Arkham. Inclusive, parando pra pensar, a gente tá falando de um bilionário que passa por cima da lei e um ex-militar que passa por cima da lei. Então os dois aí tinha que estar na cadeia, na minha opinião, né? Os dois estão juntos lá fazendo manifestação na Paulista. Os dois são frutos dessa porcaria do capitalismo. É isso. Exatamente. Bom, gente, com isso a gente encerra, né, os dois crossovers do Justiceiro com o Batman, que eu acredito que esteja sendo aquele encadernado gringo, né, de todos os crossovers, que torcemos muito para que saia no Brasil. Mas agora você só acha em sebo, né, por enquanto. Você só acha em sebo ou comprando o encadernado gringo, que tá saindo agora. E se vocês quiserem, além deste podcast, vocês quiserem ver mais coisas sobre Bruce Wayne, né, tem, né, os crossovers começou no Mansão Wayne com o Bruce Wayne contra o mundo do Thiago Brancatelli. E ali ele fala um monte de coisas, um monte de crossovers de Batman com outros heróis. Tem, inclusive, em 2 partes desse aqui. Sim. Quem quiser ler sobre isso, é só jogar na busca do site mansãowayne.com.br Justiceiro, que a única coisa que tem de Justiceiro no site Mansão Wayne são os 2 textos que eu escrevi nesses crossovers, um pra cada crossover. Agora vai ter 3, porque vai ter esse podcast também. É verdade. É justo.
Gente, então eu queria saber de vocês todos um momento marcante desses dois crossovers. Pode ser marcante porque é ruim, pode ser marcante porque é bom, pode ser marcante por qualquer motivo aleatório. Começando pelo Marcelo, nosso convidado, como sempre. Cara, eu não quero sacanear ninguém, mas essa conversa do final aí do Batman e do Justiceiro em relação ao Coringa, eu acho que foi o que mais me marcou e provavelmente o que vale a leitura dos dois crossovers, hein? Porque é quando você realmente vê o embate de ideias dos dois personagens, você consegue perceber a diferença de perspectiva de mundo que ambos têm, e eu acho que ela realmente só podia ter sido feita por um roteirista que trabalhou com ambos. Então, pra mim, essa cena, ela é memorável, cara. Eu acho que é difícil a gente encontrar algo tão bem feito assim num crossover, que em sua maioria são, assim, feitos a toque de caixa, e provavelmente com os advogados do lado pra ver qual personagem vai aparecer mais. Mas essa cena específica aí, eu acho ela sensacional. É realmente porque existe um diálogo entre o Batman e o Justiceiro, por mais que eles nunca tenham se encontrado, né? E agora esse diálogo foi colocado nessas páginas. Realmente funciona muito bem. E você, Thiago Brancatelli? Cara, eu tinha preparado pra falar do Robin com o Micro, mas eu vou pro outro lado, vou falar da arte e vou falar exatamente da página que mais me marcou quando eu li a primeira vez, que foi o soco do Justiceiro no Batman. Pra mim, essa página meio que é um motivo pessoal que eu tô dando aqui pro melhor momento, porque essa página foi o que fez eu conhecer o nome Romitinha. Eu tinha visto o Romitinha exatamente no gibi do Justiceiro, que tinha sido lançado aqui no Brasil, acho que era um encadernado que a Abril tinha lançado. Eu já tinha gostado ali, mas aqui essa página fez eu começar a ir em sebo pra procurar outras coisas dele, foi o que fez eu começar a ir em sebo pra procurar o que ele tinha feito no Aranha, e daí eu acabei indo atrás de coisa do Aranha dos anos 80, e daí conheci ainda mais o trabalho dele. Então essa página aqui tem uma importância na minha vida, que me apresentou o que eu gosto do Romitinha, fez eu ir atrás de outras coisas dele, fez eu ir atrás de uma fase que eu amo, que é a fase do Aranha nos anos 80, e meio que ditou o que eu ia gostar de arte, e também me deu o meu autista favorito do Homem-Aranha, que é o John Romita Jr., esse homem lindo, e é tudo muito isso que eu tenho pra falar. Não só te marcou na história, como te marcou na vida essa página. Muito bom. Me marcou. Eu, inclusive, não querendo me gabar, não lembro se eu comentei no começo do programa, foi só em off, eu tenho essa edição autografada pelo John Romita Jr. Foi o que eu levei pra ele no CCXP. É isso. Muito bem. Quem critica o Romitinha está errado. Sim. Eu acho que tem momentos que ele merece uma criticazinha, mas ele é um artista foda. Mas todo artista tem, né, meu querido? Todo Sim, artista tem exatamente. momentos que merece crítica. Uns mais, outros menos, né? O cara tá desde os anos 80 fazendo arte, ter passado por vários estilos diferentes, e mesmo assim continuar sendo um dos artistas mais influentes hoje em dia, eu acho que é pra pouca gente. É isso mesmo. Eu acho um absurdo quem chama ele de Homem Esquadro, cara. Eu acho isso, assim, um desrespeito. Até nosso amigo, vou citar aqui nosso amigo Leroy, que não gostava dele, foi na CCXP e virou amigo do cara. Ele via o Romitinha. É o melhor amigo do cara. Ele via o Romitinha de longe, e o Romitinha olhava pra ele e já começava a dar risada. Assim, o Leroy virava Mr. Romitinha! Ficava... O bichinho é apaixonante. Maravilhoso. E você, André, seu momento marcante? Eu vou aproveitar que o Branca não falou o que ele queria falar inicialmente. Então eu vou falar aqui que pra mim a melhor coisa do gibi todo, dos dois, mas porque o segundo é melhor que o primeiro mesmo, que é a batalha do Robin com o microchip. Porra, eu adoro essa parte, cara. É muito bom, é a melhor coisa que tem no quadrinho mesmo. O microchip fica assim, pô, me derrubou, ele fica surpreso assim, é muito bom, cara. Eu gosto também do o Robin falando, não, porque fez isso aqui, não sei o que lá. Aí o Alfred, eu não entendo nada que você tá falando, senhor, mas... Essa parte é muito boa, cara. É muito então, bom. Fico aqui, olha, saudade do Robin hacker, o Robin ali, eu tenho muita saudade dessa época. Quem não conhece o Tim dessa época, por favor, vai atrás, que é muito legal. Vale, muito legal. O Robin que vale, né? Sim. O Robin Sim. definitivo. O Robin que mais importa. Muito bom. Exatamente, porque o que mais importa é Asa Noturna, que foi Robin, então tudo bem. Tá certo. Mas e você, Carlos? Fala aí a sua cena preferida desses dois quadrinhos aí. Ah, pra mim, claramente, o final da primeira edição, assim, é marcante. Pode ser coisa negativa também, lembra disso. Pode ser pior que se for pro negativo. Cara, que final horroroso da primeira edição. Acaba do nada. Nossa, ele foi por ali. Enfim, é basicamente isso. Mas o que uma página marcante, assim, eu acho que vai ser parecido com a do Branca. Pra mim, a primeira aparição do Justiceiro no segundo crossover, aquela página dupla, deitada, assim, do Justiceiro metralhando todo mundo, e o comissário Gordon com o Bullock, que é Montoya, num cantinho, assim, no quadro. Eu acho tão bonito, eu acho um jeito tão impactante de você começar essa história. Funciona muito bem, cara. Então, pra mim, essa história já... Tipo, você tá vindo do primeiro, que é um puta crossover chato, com uma arte um pouco mais acadêmica e tal. Aí você chega aqui, já, primeira virada de página, já dá de cara com isso, você fala, não, peraí, tamo em outra coisa agora. Então, eu acho que é
isso, né? Acho que ninguém tem nada marcante do primeiro, a não ser que ele é ruim. Cara, eu tenho uma coisa que eu gosto do primeiro que eu falei, que é a cena do John Paul Valley falando o que Bruce Wayne faria. Essa cena eu acho que define exatamente o que a DC queria fazer com o John Paul Valley. Sim. Uma única cena que já define tudo, então eu gosto desse momento. Eu acho que, pra ser justo com o primeiro crossover, eu acho que ele funciona como mais um capítulo dessa reta final do Jim Paul Valley como Batman. Que era tudo nessa vibe, as histórias. É ele maluco, perdendo controle, fazendo merda. Então aqui é mais uma dessas histórias. Ou seja, a melhor coisa desse crossover é que ele acaba, né? Exato. Exatamente. Nem isso porque o final é ruim, né? O melhor é que ele não acaba. De repente, não tem mais, mas não acabou a história. Não tem nem gancho, não tem nada. Sim. Mas, porra, beleza. Então acho que é isso. Falamos aqui de Justiceiro e Batman. Aproveitar aí que ele tá agora na televisão, bombando e tudo. Vamos falar desse crossover lindão ou não, né? Depende de qual das duas edições você tá lendo. Bora pra leitura de e-mails e comentários. Mais uma leitura de e-mails e comentários. Agora a gente vai ler aqui os e-mails e comentários do programa 220 Lanterna Verde, Arqueiro Verde na Estrada com o tio João Carvalho, né não, Carlos? Porra, que programa, hein? Esse foi legal, cara. Esse recebeu comentário pra caramba. E eu acho que, assim, praticamente todos contribuindo, elogiando. Então achei muito legal, cara. Acho que teve um só, né? Que um cara, enfim, não gostou Sempre muito tem. da ideia. Mas me surpreendeu. Achei que ia ter mais, viu? Eu gostei. O feedback foi muito positivo, galera. Valeu mesmo. Foi um programa com bastante download, né, cara? Pô, legal demais. Cara, nossa, comentários demais. Pô, foi muito bom. O João gostou demais. Tanto que quer gravar a segunda parte com a gente logo. Logo. A gente já vai acertar com ele certinho na agenda, pra ele ler tudo, pra gente reler tudo, né? E a gente conversar. Muito ouvinte falou, cadê a parte 2? Queremos a parte 2. Então, pô, legal demais. Então, vou começar aqui o primeiro comentário, então, beleza? Bora, que é um comentário muito legal. Comentaram lá no portal, no mansãoane.com.br, diretamente no post, assim que nem os antigos faziam, post do site. O ouvinte Christian Santos falou que tá em Berlim e mandou o seguinte comentário. Olha aí. Galera do Mansão Wayne, sou ouvinte há algum tempo do podcast. Como leitor, deixei de ler quadrinhos há muito tempo, porque cansei das sagas, reboots e tramas que só se repetiam. A última que comprei foi Crise de Identidade. Já faz o quê? 30 anos? Por aí é mesmo. Uns 20 Acho que e poucos. 20 e pouco, né? Fiquei fã do podcast primeiro pelas expectativas e críticas de filmes, e em seguida comecei a ouvir sobre HQs que eu li. E em seguida comecei a ouvir também sobre algumas HQs que eu não li, como a deste episódio. Como já estou beirando 50, sei que não vou recuperar o tempo e ler tudo que deixei para trás. E ouvindo as críticas de vocês, percebi que acertei mais do que errei em deixar muita coisa pra lá. Faz sentido. Mas alguns gibis, ele colocou aqui gibis entre aspas, entram no meu radar a partir dos programas de vocês. Esse do Arqueiro Verde com Lanterna Verde ficou sensacional, com um tempero muito bom com a participação do João Carvalho. Juro que quando pingou no meu feed, eu achei que era apenas um homônimo. Qual não foi a surpresa ao ouvir nosso comunista influencer, coitado, ele não merece esse qualificativo. Foda. E a junção do conhecimento histórico dele com o conhecimento da cultura pop e quadrinho de vocês ficou sensacional. Já procurei, achei e comprei minha edição dessa história. Acho que vou curtir. Obrigado pelas recomendações e pelos programas. Forte abraço, Christian, direto de Berlim. Pô, olha que aí, comentário legal, né, cara, do Christian? Porra, bom demais. Pô, fiquei felizão. Internacional comentário, bom Internacional. Demais. O Christian já tinha comentado outras vezes e comentam são como sempre como Cris Santos lá no site. Legal demais ouvir isso e muito legal ver ouvintes que estão conhecendo quadrinhos novos ou antigos ou quadrinhos que não conheciam pelo nosso podcast, né, cara? Pô, muito bom. Agora, quando você lê, convido você a ouvir de novo o programa, que com certeza vai ter uma camada extra aí pra você. Com certeza, aqui muita gente faz isso. Escuta o programa, aí lê o quadrinho e depois escuta o programa de novo. Então a gente agradece se você escuta o programa mais de uma vez. Sim, indica para as pessoas. E mais, se você vai lá e compra o quadrinho que a gente indicou pelo nosso link da Amazon, que aí a gente ainda ganha um cascalho, né? Aí é melhor ainda. Façam isso e ajude esse projeto aqui que, ó, maravilhoso. Mas vamos lá, demais. Que tem bastante comentário, né não? Bastante. Vamos aqui pegar aqui um comentário no Instagram do Acumulador de HQ. Gostei desse nome. É um muito bom. Colecionador, acumulador, né? Que muitas vezes é quase a mesma coisa. Mas vamos lá. Simplesmente genial a ideia de trazer o João Carvalho para comentar essas histórias. Chupa haters!
Isso sou eu. Tenho as edições que saíram em Grande Clássicos DC e havia lido no lançamento delas. Reli no ano passado e já notei muita coisa que não tinha pegado na primeira leitura por ser ainda verdão na época, mesmo que já lesse quadrinhos uns 10 anos. Mas nada comparado ao nível que o João trouxe de entendimento, esclarecendo e dando base teórica para cada decisão dos autores durante a série e ampliando demais a interpretação para todos. Foi isso mesmo, hein, cara? Foi isso mesmo. Foi demais. Parabéns e que venha a parte 2 o quanto antes. Olha aí. Eu mesmo não tinha pegado nem 1% do que o João pontuou. Que quadrinho genial e transgressor. Porra, cara, esse quadrinho é maravilhoso demais. A gente sempre quis gravar sobre ele, ó. Tá na lista. Putz, mas faz tempo. Faz tempo. Quando a gente viu daí de convidar o João Carvalho, a gente pensando, eu, o Carlos, a gente pensou diversos temas. Aí quando a gente chegou nesse, né, trocando ideia com a galera e tal, a gente falou, mano, é esse aqui, esse. olha aí o resultado. É esse, tinha que ter o Roberto, né, que é um grande fã também desse quadrinho. Sim. Foi legal demais. Se vocês procurarem podcasts antigos nossos, com certeza vocês vão ver a gente citando esse quadrinho por alto muitas vezes. Então, finalmente, começamos. Ainda vai ter parte 2. Isso aí, só aguardar. Muito bom, agora eu vou ler o comentário que tem que ter, né, o comentário da pessoa criticando a ideia. É uma pessoa que eu não sei ler o nick, é o Virrig, que é ouvinte nosso das antigas, já tinha visto o comentário dele por aí. E ele comentou o seguinte... Achei engraçado o comentário dele. Ele comentou o seguinte: não faz sentido nenhum trazer um militante, com caps lock no militante, esquerdista de iPhone, para comentar um quadrinho que nem deve ler. Faria só sentido se ele fosse falar dos heróis, entre aspas, dos quadrinhos de ditaduras comunistas. Um episódio que tive que pular, infelizmente. Azar o seu! Não, aí vemos que é um cara que nunca leu o quadrinho, porque se ele tá falando isso, é porque ele não conhece esse quadrinho, né? Nunca leu o quadrinho e tu, na dúvida, se escuta os nossos programas, né? Porque acho que tá bem claro a posição de todo mundo aqui, né? Sim, Tem essa também. Vou te falar que quando eu comecei a ler, eu achei que ia ter uma ironia no final, alguma coisa. Não, o cara realmente ficou chateado da gente trazer uma pessoa que se posiciona de forma clara na esquerda, né, cara? Né? Poxa, assim. E quem dera, eu não sei se o João, ele tem iPhone, não sei, mas se tiver, eu espero que ele tenha comprado pra família inteira dele, inclusive pro cachorro. Sim, se ele quer, né? Exato, a alegação é a pior do mundo, beleza, tá bom. Eu gosto muito de esquerdista de iPhone, né? Tá escrito lá no Capital, proibido ter iPhone. Cadê o direitista com capital? Cadê, né? Isso daí ninguém fala, né? Caralho. É verdade, né, porra. E cheio de direitista passando fome por aí. Mas enfim, a gente, né? A gente quer que vocês consigam comida e consigam seus iPhones também, viu? Exatamente. E não só um militante, que ele de fato é, e não tem problema nenhum em ser um militante socialista, exato, mas o principal é que a gente trouxe um historiador. Sim. Quem ouviu, viu que ali teve muita informação da época que o quadrinho foi escrito, do que foi acontecendo. Pô, foi enriquecedor demais, assim. Foi incrível. A gente não teria condições de trazer a quantidade de informações que o João trouxe, porque a gente não é historiador. Exato, assim. Exatamente. E eu, inclusive, deixo aqui um convite pra você que tá ouvindo, que não comentou, mas tem uma opinião parecida. Ouve de novo. Ou lê o quadrinho. Não vai ouvir o podcast ainda? Pega esse quadrinho e lê. Eu acho que vai fazer você pensar bastante. Você pode, inclusive, chegar no final e falar, não concordo mesmo assim. Mas pelo menos você ampliou seu conhecimento. Sim. Né? É isso aí. Agora vou continuar aqui, vou pegar um outro comentário do Spotify do Caio Egon. Ele falou assim: um detalhe da história do julgamento dos robôs. Ele foi inspirado no julgamento de um Pantera Negra em que o juiz mandou amordaçá-lo, pois ele estava reclamando o direito de ter um advogado. Porra, olha essa informação, que foda. Foda muito demais. Pô, nem tinha me ligado e faz total sentido, cara. Eu não conhecia essa história, né? Então não teria como fazer a relação. Mas, porra, faz todo sentido pelo contexto do resto ter essa inspiração mesmo, Caio. Acho que contribuiu demais. Muito obrigado. Nossa, muito bom. Valeu demais. E eu vou trazer agora diretamente do Twitter do Mr. Rabbit Flow. Ele não colocou o nome próprio, então vamos com o nick dele. Ele mandou assim, ó: acabei de ouvir o episódio. Parabéns, colocou um monte de emoji de palminha, assim. Espero que tenham muitos outros episódios assim. Conteúdo que enriquece demais. É muito bom terminar um episódio onde você sente que saiu feliz e que aprendeu várias coisas. Valeu mesmo. Olha aí o que eu falei antes pro ouvinte anterior. É bom ouvir, é bom aprender coisa, gente.
Exatamente. Bom é demais. sempre bom aprender. E eu fico feliz demais de saber que a gente tá contribuindo com isso. É legal demais. Sim, porra, que bom, que bom. Fico também muito feliz, valeu demais. Mr. Rabbit Flow. Mr. Rabbit E agora, pra fechar, outro aqui comentário do Spotify, agora do Caco Morelli. Ele falou assim: quando criança, eu queria ser dono da banca da esquina de casa. Se fosse hoje, eu acho que queria ser podcaster do Batman. Olha aí, baita conteúdo. Gibi velho é o que eu mais gosto. Pô, bom demais. Valeu, porra, cara. bom. Valeu demais. Valeu. O cara queria ser dono de banca e agora quer ser podcaster de Batman. Ele claramente não gosta de ganhar dinheiro, mas a gente agradece demais. Você quer fazer coisas legais. Eu também gostava muito da banca de perto de casa. Passava todo dia lá batendo papo. Um pouquinho de realidade pra deixar a gente triste. Mas vou deixar o cara sonhar. Que legal, cara. Que legal. Né? Essa foi Mas foda. valeu, cara. Inclusive, convidar vocês, né, que ouviram o podcast, que ouviram os comentários, falam, pô, mas onde que comenta? Você pode ir lá no Spotify, você pode ir no Twitter, no Blue Sky, qualquer rede social do Mansão N, o Instagram é o que a gente fica mais ativo normalmente hoje em dia, e no Spotify, no site, em qualquer No lugar YouTube. que você encontrar a gente. No YouTube, bem lembrar, no YouTube teve bastantes comentários legais. A gente teve que selecionar alguns, poucos entre muitas aspas, né? Teve muito comentário bom por lá, então comenta, a gente lê tudo. Alguns a gente responde lá na hora, outros a gente guarda pra ler aqui e todos a gente lê. Pode ficar tranquilo quanto a isso, que é legal demais ver o feedback de vocês, galera. Ó, bom demais. É isso aí, valeu, brigadão. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do programa de hoje. Sim. E bora pro Jabás? Bora pro Jabás. E vamos pro Jabás. Primeiramente, agradecer aqui o Marcel por participar do Mansão N pela primeira e não última. Já fica aqui em aberto o convite para participar mais vezes. A gente já conversou de alguns assuntos pra gente falar no futuro. Já é uma dica, inclusive. E, Marcel, quem quiser, quem não te conhece, quiser te achar na internet, por favor, o microfone é seu. Fala aí, pessoal. Agradeço demais por ter me convidado para participar aqui do Mansão N. É um podcast que eu tenho muito carinho, ouvi muito e para mim é uma grande honra vir participar agora da bancada com vocês. E vocês podem me encontrar no Instagram, né? O meu Instagram é @marcel.kosugi. Eu falo sobre quadrinhos, Marvel, DC, falo sobre alguns games também, falo sobre mangás, tudo aquilo que tange a nona arte acaba passando por lá de alguma forma. Então, se vocês gostam de quadrinhos, gostam de mangás, gostam de games aí e qualquer coisa que envolva super-heróis, vocês podem me encontrar por lá. E eu também tenho um podcast, né? Que por enquanto a gente tá colocando os primeiros episódios no ar. Vocês podem encontrar a gente lá no Instagram também no @formatinho.podcast, que foi muito influenciado inclusive pelo Mansão N. Vocês foram uma inspiração muito grande pra gente. Então é isso, obrigado novamente e sempre que vocês precisarem, só me chamar. Fechou, honra. Olha aí, que honra a gente ser inspiração pro Formatinho. Muito bom, cara. Sucesso. Bom demais. Valeu, Marcel. Valeu. E Thiago Brancatelli, seu recadinho aí pros nossos ouvintes. Queria falar só que eu amo vocês, tanto os presentes quanto os ausentes. Queria falar que foi muito bom gravar com o Marcel aqui pela primeira vez. Óbvio que eu amo todos os nossos ouvintes e é por isso que eu queria mandar um beijo pra cada um de vocês que tá escutando a gente. Um beijo na ponta da nuca de vocês, se é que isso existe. No lugar onde o Batman meteu uma bicuda com os dois pés. O golpe do Super Mario. O golpe do Super Mario. Muito bom. E André, quem quiser fazer um podcast profissional, como que entra em contato com você? É só mandar um e-mail para panceira.audio@gmail.com. Você quer fazer um podcast do zero? Já tem um? Quer reformular? Me fala aí o que você quer que eu te dou o caminho do podcast com roteiro, direção, edição, acompanhamento de gravação, tudo o que é relacionado para o seu podcast ser maravilhoso. Muito bom, cara. E já que você tá nos ouvindo por aqui, aproveita e segue todas as nossas redes, que a gente tá como @mansãonmw em tudo que é lugar. E assina também nosso canal, porque 2025 vai ser o ano do Mansão N no YouTube. É só acessar youtube.com/Mansão N e assinar o canal. É isso aí, assina, segue, ouve, assiste, compartilha pra não perder nada. E não esquece do joinha. Muito obrigado a todos e até a próxima. Falou! Programa editado por Panceira Áudio.